Retomando o fio à meada, vamos então entrar no último eixo temático deste ciclo de conferências, que é dedicado a outro pilar fundamental nos centros de alto rendimento e quando estamos a tratar com atletas de alto rendimento. Trata-se da alimentação e da nutrição nestes centros especializados para pessoas muito específicas. Nós temos tentado trazer para a rede um conjunto de entidades e de parceiros que não só nos ajudarão hoje, mas o objetivo é que eles permaneçam nossos parceiros no futuro, para além de tecnológicas, para além das Googles, para além da Sociedade Portuguesa de Medicina Desportiva. Ainda hoje de manhã tivemos aqui o Dr. João Beckert, que por sinal também pertence ao Colégio de Medicina Desportiva da Ordem dos Médicos. Para além disso, nós endereçamos um convite à Ordem dos Nutricionistas, que há muito tempo temos vindo a falar temos vindo a articular com esta entidade há já mais de ano e meio, no sentido de perceber como é que uma autoridade desta natureza nos pode ajudar, enquanto responsáveis pelos centros de alto rendimento. Pois muito bem, é chegada a hora da sua intervenção inicial. Fizemos este convite à senhora bastonária, que nos indicou um especialista, o Dr. António Mendes, que fez o favor de estar hoje aqui, que faz o favor de estar hoje aqui connosco. É uma honra, é um prazer, é um gosto. Fez o favor de preparar uma intervenção que nos vai ajudar também a refletir e a estruturar aqui não só alguns aspectos que são importantes no nosso dia-a-dia, mas mais do que isso, vai nos ajudar a perceber quais são as nossas necessidades nesta matéria e aquilo que temos que acautelar no futuro. Deste modo, em nome da Rede de Centros de Alto Rendimento, da Fundação do Desporto, desde já agradecer à senhora bastonária na sua pessoa, pedir-lhe que este agradecimento também lhe seja endereçado, em nome da Fundação do Desporto, naturalmente, e, Sr. Dr. António Mendes, somos todos ouvidos. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras. Antes de mais, agradecer à Fundação do Desporto pelo convite endereçado à Ordem dos Nutricionistas para ter aqui a senhora bastonária ou alguém dentro da Ordem, nomeadamente da Comissão de Nutrição Clínica, para estar hoje aqui a falar um bocadinho sobre aquilo que nós entendemos muitas vezes como a nutrição desportiva, portanto, a nutrição aplicada a atletas, sejam atletas de elite ou atletas recreativos, portanto, e é sem dúvida um tema muito pertinente. Nós costumamos dizer que a nutrição no desporto é um hot topic no sentido em que está na moda, ok? Sem dúvida alguma, hoje em dia os atletas têm já nutricionista por duas razões muito simples. Primeira razão, porque percebem o impacto que a nutrição pode ter no rendimento desportivo e na sua composição corporal. Número 2, porque está na moda ter um nutricionista. Isto é verdade e conseguimos perceber isso através das redes sociais, porque os atletas já não vão ao nutricionista sem pôr uma publicação no final a dizer que foram ao nutricionista e que estão preparados cada vez mais para alcançar os maiores sucessos desportivos. Não poderia começar também esta apresentação sem me enquadrar a mim, quem sou eu e porque é que estou eu cá. Há pouco estávamos a brincar que neste live streaming poderia haver um ou outro comentário a dizer quem é o tipo que está ali, então eu vou passar essa questão à frente só, colocando aqui só algumas referências. Portanto, eu trabalho no Futebol Clube do Porto, estou responsável por algumas das modalidades do clube. Sou o coordenador da Unidade de Nutrição no Desporto e Atividade Física da Clínica do Dragão Espargueira Mendes Sport Center, o único centro médico em Portugal de excelência pela FIFA. Sou também professor no Instituto Politécnico de Leiria, na cadeira de Nutrição no Desporto, e também nutricionista clínico e desportivo no Hospital Agostinho Ribeiro. Para além disso, pertenço então à Comissão de Nutrição Clínica na Ordem e estou mais dentro destes assuntos relacionados com a parte desportiva, que é realmente a minha maior paixão. Deixo também alguns contactos caso me queiram endereçar algum e-mail ou alguma mensagem posteriormente. E trago aqui um slide que é um capítulo de um livro que eu tive o gosto de poder escrever há alguns meses, que são Guidelines Nutricionais para Jogadores de Futebol. Okay? Isto é um livro publicado pela Springer, portanto um livro internacional, e de certa forma podemos dizer que eu fui escolhido como um dos autores deste capítulo, porque o desporto era futebol.
se eventualmente estivéssemos a falar de guidelines nutricionais para maratonistas, provavelmente seria outro colega meu o escolhido. Porquê? Porque já há especificidade dentro da nutrição no desporto. Da mesma forma que um nutricionista, de certa forma um nutricionista relacionado com a área clínica no geral, ou clínica mais hospitalar, não consegue seguir um atleta de alto rendimento, okay? Não consegue, pelo menos dentro das suas capacidades atuais, seguir um atleta de alto rendimento, já estamos a entrar na questão de que há nutricionistas mais específicos para desportos de alta intensidade, para desportos de endurance, para desportos de equipa. Okay? Nesta altura, trabalhava ainda no Futebol Clube de Passos de Ferreira, onde estive 3 anos, e curiosamente há pouco estávamos a falar também das especificidades de um clube árabe, por exemplo, um clube da Arábia Saudita, que são realmente especificidades brutais, uma vez que eu já tive a oportunidade também de colaborar com um clube da Arábia Saudita, e é realmente um mundo à parte, e é preciso estudar muito e perceber muito da cultura para não errarmos, porque um erro pode ser crucial, okay? Pode realmente, de certa forma, aqui impedir uma colaboração futura ou a manutenção dessa colaboração com um nutricionista ou com uma entidade que tenha nutricionista e com um clube. Okay? Porque está muito relacionada a questão alimentar com a questão religiosa e, portanto, a questão religiosa não podemos tocar, não podemos sugerir alterações, temos que ir ao encontro a 100% daquilo em que eles acreditam e que, de certa forma, exigem da alimentação. E trago também este slide para vos dizer que não há dúvida nenhuma de que na nutrição nós podemos seguir 2 caminhos. E trago aqui esta analogia com o filme Matrix, em que há uma parte em que um dos personagens tem de escolher um dos comprimidos, ou o comprimido azul ou o comprimido vermelho. E na nutrição nós vemos pessoas profissionais e até pessoas da comunidade em geral a seguir um destes 2 caminhos. E o primeiro caminho é aquele caminho da informação fácil, acreditar em tudo o que se lê, acreditar nas notícias da comunicação social, de toda a comunicação social, em que não se sabe quem escreveu, porquê, por quem foi pago para escrever aquele artigo e por aí fora. Okay? É o acreditar no que o amigo disse e não consultar a fonte. Este é o caminho fácil na nutrição, mas não é o caminho certo. Nós temos que escolher o comprimido azul. Pode custar um bocadinho mais porque temos que estudar. Pode custar mais porque temos que, antes de ler um texto, tentar consultar a fonte e perceber se é uma fonte fidedigna. Okay? É preciso ter bom senso. Depois de ler, um nutricionista tem que ter bom senso. Depois de ler um artigo científico, vai ter que ter bom senso a adaptá-lo às recomendações práticas. Okay? Posso dar-vos imensos exemplos. Imaginem, posso falar aqui de várias coisas, mas por exemplo, um suplemento novo que acaba de sair. E esse suplemento é testado em ratinhos. E em ratinhos, esse suplemento mostra um aumento de performance. Okay? Qual é o próximo passo lógico? É fazer mais testes em ratinhos e, eventualmente, até fazer os testes em humanos com esse mesmo suplemento, em atletas, para perceber se esse suplemento vai levar a um aumento da performance desportiva. Ou um nutricionista ou um outro profissional qualquer com menos senso, okay, poderá, de certa forma, recomendar aquele suplemento desportivo, apesar de apenas haver evidência em ratinhos. E, portanto, é este bom senso que é necessário na nossa atuação prática. Okay? Não acreditar em tudo à primeira e precisar de ver mais evidência forte que determinada coisa tenha um efeito positivo na performance desportiva. E eu vou trazer aqui digamos que a minha apresentação vai ser um bocadinho algumas pontas soltas, porque eu quero vos mostrar a importância da nutrição. Eu não vou falar de algo muito específico, muito técnico, porque creio que não será esse o objetivo desta sessão, mas sim sensibilizar-vos. O meu objetivo é que vocês saiam hoje daqui e pensem assim, realmente era importante ter um nutricionista a colaborar connosco. É esse o meu papel e vocês vão perceber que isso vai ser óbvio no final desta apresentação. Porquê que a nutrição é tão importante para os atletas? Primeiro, porque a nutrição, os alimentos em si, okay, os nutrimentos, servem de combustível para o atleta performar, portanto, para ter performance esportiva, para exercitar no seu máximo potencial. Okay? Seja para desportos de força, para desportos de endurance ou para desportos que exijam velocidade maioritariamente. Nós conseguimos fazer outra coisa com estratégias nutricionais. Nós conseguimos promover ganhos de massa muscular ou reparação do tecido muscular após o exercício. Okay? Alguém que queira ganhar massa muscular, um atleta de 18 anos, que esteja a passar a sénior e que vá competir com os séniores, mas tem menos 10 ou 15 quilos do que os colegas de competição, vai ter que hipertrofiar, vai ter que ganhar peso. E se ele focar apenas no exercício físico e não tiver uma estratégia de nutrição bem definida, no espaço em que ele poderia ganhar 10 quilos, ele vai ganhar 3 ou 4. Okay? E isto aqui é por demais evidente também em toda a ciência.
Depois, nós conseguimos algumas estratégias nutricionais que permitam manter a concentração de um atleta durante um evento desportivo. Alguns suplementos e algumas estratégias com alimentos que o permitem. Por outro lado, a própria função imune pode ser, de certa forma, aqui controlada através de algumas estratégias nutricionais. Okay? Nós sabemos, por exemplo, que, de certa forma, a suplementação com alguns tipos de probióticos podem melhorar a função imune de atletas altamente suscetíveis a infecções do trato respiratório superior, por exemplo. Okay? Nós conseguimos controlar o nível de massa gorda corporal. E apesar deste tópico ter ficado aqui para o final, é se calhar o ponto destes todos que os atletas mais valorizam. Não é o mais importante para mim, é o que os atletas mais valorizam. O atleta quer ter um corpo bonito. O atleta quer ser patrocinado por empresas que usem a imagem que esse atleta transmite ao público. E para isso precisam ter uma massa gorda, de certa forma, adequada à sua imagem também, mas evidentemente ao tipo de desporto. Eu não vou pôr um lutador de sumo com os abdominais à mostra, porque isso não seria de todo viável, tendo em conta o desporto que o atleta pratica. Okay? Mas isto é extremamente importante e eu vou-vos já mostrar como é que eu controlo a massa gorda dos meus atletas. Por outro lado, se estivermos a falar de escalões de formação, independentemente do tipo de desporto, temos uma responsabilidade acrescida, que é garantir que eles crescem e se desenvolvem muito perto dos 100% do seu potencial. Okay? E por isso é que fazer um plano para perda de massa gorda num atleta de 15 anos, ou de 14, ou de 13, ou de 12, ou o que quer que seja, é uma responsabilidade enorme e acrescida, porque nós podemos estar a pôr em causa aquele período de crescimento em que o atleta está a seguir o nosso plano alimentar. Daí que tem que ser ainda mais baseado na evidência científica. E esta frase resume muito bem o papel que a nutrição pode ter na performance de um atleta. E que diz isto: boas escolhas alimentares não vão tornar um atleta medíocre num atleta campeão. Mas as más escolhas alimentares podem, de certa forma, não permitir que um atleta com potencial para ser campeão o seja. Okay? Portanto, a nutrição não faz milagres por ninguém. Antes disso vem genética, talento, preparação física. E se calhar depois vem a nutrição. Okay? Portanto, é preciso que o atleta já tenha talento e potencial para ser o melhor. Só que, muitas vezes, quando pegamos apenas em treino, genética e talento, há muitos atletas que estão ali no top 10, top 20, com muito pouca diferença entre eles. E aí a nutrição pode fazer a diferença. Okay? E alguém me dizia no outro dia que a seleção portuguesa, em 1984, há fotografias, digamos assim, da refeição pré-jogo, em que os atletas tinham vinho na mesa, estavam a beber vinho na refeição antes do jogo. E perguntaram-me assim, eles tiveram a melhor classificação de sempre a beber vinho. Portanto, como é que tu me garantes que a nutrição é assim tão especial? Isto é muito simples, é que em 1984 ninguém queria saber de nada. E, portanto, de certa forma, os adversários da seleção portuguesa também estavam muito pouco preocupados. Portanto, era pessoas que estavam a fazer mal contra pessoas que estavam a fazer mal. Não havia vantagem de ninguém. Hoje em dia, 95% dos atletas da elite estão preocupados com a sua alimentação e têm um nutricionista. Okay? E só para vos mostrar que impacto é que nós podemos ter, trago-vos digamos assim, um ensaio clínico, um trabalho científico de 1967. Portanto, um dos primeiros a mostrar que se calhar era melhor não brincar muito com a alimentação. Então fizeram o seguinte, colocaram, imaginem, 30 atletas a correr a determinada velocidade numa passadeira até eles estarem completamente esgotados e terem que mandar parar porque estavam no limite das suas capacidades. Depois dessa corrida, e durante 24 horas, eles fizeram uma destas 3 dietas diferentes. Uma dieta sem hidratos de carbono, portanto não comeram arroz, massa, batata, pão, fruta, marmelada, não comeram absolutamente nada deste tipo de alimentos. Só tinham proteína e gordura. Okay? Depois, o segundo grupo tinha uma dieta normal, muito na base daquilo que qualquer um de nós, não sendo atleta de elite, fará atualmente. E digamos que esse segundo grupo, vamos ver se isto, ok, já estabilizou, e este segundo grupo é o da dieta moderada, balançada, portanto aqui traduzido como uma dieta mais moderada, e depois temos um terceiro grupo, que é um grupo de indivíduos que comeu teve uma alimentação durante 24 horas altíssima em hidratos de carbono. Muita massa, sumo, pão, arroz, batata, fruta, alimentos altamente ricos em açúcares e em hidratos de carbono complexos. Fizeram esta alimentação durante 24 horas e depois puseram os indivíduos a correr outra vez, no dia seguinte, passado 24 horas, até à exaustão. Portanto, eles tinham que correr a determinada velocidade até pararem. Conclusão. Quem teve uma dieta sem hidratos de carbono, correu 57 minutos.
Quem teve uma dieta normal correu 114. Quem carregou em hidratos de carbono correu quase 3 horas. Okay? Não foi diferença de 1 minuto, foi de 1 hora para quase 2, para quase 3. Okay? E só alteraram a dieta de uns grupos para os outros. Não houve alteração de absolutamente mais nada. A passadeira era a mesma, a velocidade era a mesma, o tipo de treino foi o mesmo, sem hipótese nenhuma. Foi a nutrição que provocou alterações deste tipo. A mesma velocidade, 3 tempos completamente diferentes. Okay? E foi a partir daqui que se percebeu que realmente estava descoberta aqui, de certa forma, uma fórmula que poderia levar ao sucesso desportivo. Mas nós temos muitos problemas, nós na nutrição. E este é um deles. É que cada um de nós acha que tem um bocadinho de nutricionista. E isto é uma chatice. Porque eu sei que não sou ortopedista, nem quero saber, eu não sei de nada de ortopedia. Nem eu, nem vocês. Mas eu sei de nutrição porque sou nutricionista. E vocês também sabem um bocadinho de nutrição porque comem. E como comem, sabem de que é que gostam, o que é que vos faz bem, com o que é que se sentem mal, o que é que têm que retirar para perder peso e o que é que acontece quando ganham peso. Okay? E isto é um problema porque há algumas pessoas que se sentem no direito de escrever artigos nas redes sociais ou noutro tipo de plataformas sobre nutrição sem ter informação específica. E, portanto, quando vocês me dizem assim, isto da nutrição eu não percebo nada. O que hoje é verdade, amanhã deixa de ser. Isto concordo a 100% e tenho uma razão. E uma dessas razões é esta. É a informação que está a ser disseminada a uma velocidade louca, okay? Sem ninguém fazer distinção entre informação de qualidade e informação sem qualidade. É apenas um dos problemas. Eu sei que alguns nutricionistas têm a outra cota da responsabilidade. Okay? Mas já vamos falar nisso mais à frente. Reparem nestes artigos da comunicação social. 14 alimentos que emagrecem. Primeiro, não há um único alimento que emagreça. Isso de emagrecer ou de engordar não existe. Nem há um único alimento que emagreça, nem há um único alimento que engorde. O que faz engordar é comer mais calorias do que aquelas que se gastam em 24 horas. Ponto final. Okay? E depois há outros artigos que dizem 9 alimentos que emagrecem de verdade. Portanto, se estavam na dúvida que estes emagreciam mesmo, vem outro artigo que diz que há 9 que emagrecem de verdade. Mais espetacular ainda, vem outro a dizer os que emagrecem a barriga especificamente. Okay? E curiosamente, um desses alimentos é o azeite, que tem 900 calorias por 100 mililitros. Portanto, é uma gordura, e como gordura, é o alimento mais calórico que há. Óleos vegetais, azeite, banha de porco, tudo isto são gorduras quase a 100%, o que significa que tem 900 calorias por 100 gramas, ponto final. Okay? Portanto, é espetacular a forma como a informação é disseminada. E reparem que depois temos outro problema, que é a nutrição, as ciências da nutrição são muito recentes. Há 300 anos ninguém falava de nutrição do ponto de vista científico, mas já se falava de medicina. Há 200 anos, igual. A nutrição mais científica começou nos últimos 90, 100 anos. Okay? E é por isso que, sendo uma ciência tão recente, há coisas que ainda estão a ser descobertas. E é por isso que muitas das vezes o que hoje é verdade, amanhã não é, mas isso tem uma explicação muito simples. É porque há 20 ou 30 anos nunca ninguém tinha feito nenhum estudo a tentar perceber se o alimento A, B ou C aumentava o risco de cancro A, D, E ou F. Okay? E fez-se agora. E fez-se um estudo e o estudo mostrou que havia uma relação positiva entre o alimento A e o cancro D. Mas depois volta-se a fazer um estudo parecido e ele já diz o contrário, que afinal não há nada. Okay? E é por isso que nós temos que pegar em toda esta evidência e não tomar posições muito sólidas. Vocês vão reparar ao longo do meu discurso que eu sou incapaz de dizer o alimento A provoca cancro. Nada disso. O que eu vou dizer é, parece que, aparentemente, com base na evidência atual, o alimento A está associado a um aumento do risco do cancro D em tantos %. Mas a evidência é fraca. Okay? É isto que é ter bom senso na análise dessa evidência. Não é pegar num dos artigos. Se eu quiser matar o suplemento ou o alimento A, eu só mostro o artigo que me interessa, esqueço o outro, deixo-o no lixo. Se eu quiser dizer que o alimento A é muito seguro, só mostro o outro. Portanto, isto há para todos os gostos. Ciência há para todos os gostos. Mas isto para vos dizer o seguinte. Este aqui é o Milo de Croton, ou era o Milo de Croton, e viveu há 2600 anos na Grécia. E ele era conhecido por ser um wrestler que não dava hipótese a qualquer um dos seus adversários e que ganhava tudo o que era os Jogos Olímpicos da altura. E diziam que o Milo de Croton tinha 2 grandes segredos para ser assim forte. Primeiro, era o treino. Supostamente tinham-lhe oferecido um touro bebé, quando ele tinha também
5 ou 6 anos. E ele começou a brincar com o touro e a pegar nele às costas e a andar pela cidade toda a passeá-lo às costas. À medida que o touro foi crescendo, o Mill de Croton também, e portanto ele na idade adulta andava com um touro adulto às costas pela cidade. Este era o treino dele. O outro segredo era a alimentação. O Mill de Croton só comia 3 coisas: carne, pão e vinho. 9 kg de carne, 9 kg de pão, 8 litros de vinho, 57.000 quilocalorias. Se dividíssemos isto por 7 dias numa semana, 8.150, que anda muito perto do gasto calórico médio de atletas em etapas exigentes da Volta à França. Okay? Só que está um problema, é que eles dizem que isto não é por semana, é por dia. Okay? E portanto estamos a falar desta quantidade de pão, desta quantidade de carne e desta quantidade de vinho. E eu sei que vocês estão aí a pensar, aquele vinho num casamento se calhar ia, mas o pão e a carne não têm hipótese. Okay? Portanto, não passa de uma lenda, mas permite-nos mostrar uma coisa. É que já se valorizava a alimentação há 2.600 anos. Simplesmente não se fazia a mínima ideia do que era bom ou mau, mas já se valorizava. Okay? Reparem, 1908, há 110 anos, o atleta que ganhou os 100 km de marcha, a prova de 100 km de marcha, bebeu 22 copos de cerveja e meia garrafa de vinho durante a competição. E ganhou. Portanto, isto pode levar ao tipo de pensamento que muita gente ainda tem em pleno século XXI, que é, se aquele indivíduo ganha e faz determinada estratégia, é porque aquela estratégia é a melhor. Okay? Este tipo de pensamento não pode acontecer. Isto não é assim. Ele podia estar a fazer outro tipo de estratégia e ser ainda melhor e dar digamos assim, uma diferença relativamente ao segundo lugar ainda maior do que o que está a dar atualmente. Portanto, isto não pode ser conhecimento. Nos anos 60, para verem como isto evoluiu, surge o primeiro suplemento alimentar desenvolvido para desportistas. Neste caso foi o Gatorade, que ainda hoje representa milhões em vendas e tem até um centro de investigação enorme. Portanto, estamos a falar de milhões de dólares em investimento em investigação. E chegamos a 2018, em que nós temos centenas de marcas de suplementos. Cada marca de suplementos vende dezenas de substâncias diferentes e dentro de cada substância há 6 ou 7 variações. Por exemplo, eu pego numa proteína whey de uma marca qualquer e eu tenho a proteína whey de base, que é a mais barata. Dizem que é concentrada. Depois tenho a proteína isolada. Depois tenho a isolada, que também é hidrolisada. Depois tenho uma que tem glutamina e BCAAs adicionado. E todas com preço diferente. E eu fico como um burro a olhar para um palácio a tentar perceber, afinal, o que é que eu vou escolher. Eu não fico porque sou nutricionista na área do desporto. Mas alguém que não tem formação, evidentemente fica como eu ficaria se a área fosse outra qualquer que não a nutrição. Okay? Portanto, temos esta, digamos assim, esta dificuldade em gerir a informação também relativamente às próprias marcas de suplementos e de alimentos hoje em dia também. E vou-vos mostrar alguns recortes de imprensa para perceberem como é que a nutrição está na moda atualmente. Vão-me perdoar a maior parte deles serem sobre futebol, mas eu não tenho culpa. A comunicação social é que só põe coisas de futebol. Okay? E eu faço um print screen e ponho-os aqui. 2008 já. O Juan de Ramos chega ao Tottenham e achou que estava toda a gente muito gorda. E então falou com um nutricionista, António Escribano. Em 2008, Inglaterra, o Tottenham tinha nutricionista. Em 2008, em Portugal, havia uma equipa de Primeira Liga com nutricionista. Okay? Portanto, só para perceberem como ainda estávamos a caminhar, devagarinho. Hoje em dia, se houver uma equipa de Primeira Liga sem nutricionista, será muito. Creio eu que neste momento têm todas. Okay? E os de Segunda Liga andam muito perto também. E ele diz que falou imediatamente com o nutricionista António Escribano, mudámos os hábitos alimentares e os atletas perderam até ao momento cerca de 50 quilos no total. Não é muito? Se pensarmos que são 25, 30 atletas, isto não chega a 2 quilos por atleta, okay? Mas ele queria 100 quilos no total, portanto iria chegar aos 3, 4 quilos por atleta em média. E ele diz aqui uma frase que eu acho que, de certa forma, também resume muito bem o que é que a nutrição pode fazer por um atleta, que é, isto é como na Fórmula 1, ninguém abasteceria um carro daqueles com a gasolina de uma estação de serviço normal. Pá, não há definição melhor. Então, para um atleta perceber, é isto. Primeiro, ele fica todo contente porque percebe que eu lhe estou a chamar carro de Fórmula 1. Okay? E depois percebe que realmente o motor pode lá estar, o chassi também, as rodas, os pneus, tem tudo que estar impecável. Mas depois o tipo de combustível e os aditivos que tem nesse combustível são capazes de fazer a diferença porque os motores são muito parecidos entre carros. Okay? Reparem, o Fábio Capello diz isto.
Sentei Ronaldo porque ele pesava 96 quilos. Isto não é o nosso Ronaldo, é o Ronaldo brasileiro, Ronaldo fenómeno, que, na minha opinião, e de grande adepto de futebol, é um dos 3, se calhar está no top 3 dos jogadores mais dotados tecnicamente de sempre, okay? Mas sentou no banco porque pesava 96 quilos. Portanto, a técnica não é tudo. O talento, o treino e por aí fora, não é tudo. Tem que estar com uma composição corporal adequada ao desporto que pratica. E agora reparem nesta notícia. Um atleta que já passou pelo Futebol Clube do Porto, Benny McCarthy, foi para o West Ham e levou uma multa de 46 mil euros porque estava acima do peso. Okay? Agora, acham que isto acontece em Portugal? Nunca ouviram falar nisto? Em multar os atletas por estarem acima do peso ou acima da massa gorda? Pronto. Há clubes, se calhar metade dos clubes de Primeira Liga, que o faz. Só tem um problema, é que não é em 46 mil euros. Esse é que é o grande problema, é que os nossos atletas não ganham para poder pagar multas deste valor. De qualquer maneira, a preocupação está lá. Okay? Depois diz-nos o Diego Costa que voltou das férias um pouco gordo. E nós vemos a notícia, à partida tudo bem, só que depois vemos as fotografias. Final da época, início da seguinte. E eu pergunto-me, eu só gostava de saber onde é que ele passou férias, porque deve ter sido muito, muito bom. Gonçalo Higuaín, a mesma coisa, portanto sai do Real Madrid para a Juventus por uma transferência de muitos milhões e apresenta-se nesta condição física na pré-época. E também o Mkhitaryan, quando chegou ao Manchester United, na fotografia oficial, teve o azar de que a t-shirt assentou ali na parte inferior do abdômen e que lhe dá assim um aspecto de ter uma barriguinha, a partida até nem teria, mas não ficou bem na fotografia e não ficou bem também para os adeptos que não gostaram nada da forma física do Mkhitaryan. E agora, uma notícia sobre o Lionel Messi, que supostamente é um tipo que nasceu com muita sorte porque tem uns pezinhos de ouro e nunca teve que fazer nada, nunca teve que lutar para atingir o topo. Só que depois vemos esta notícia em que o Lionel Messi tira o dia de folga para se deslocar à Itália para ir ter com o seu nutricionista. Okay? Para quê? Para perder peso. Alguém diria que ele precisava de perder peso? Se calhar ninguém, porque à partida ele precisava era de ganhar massa muscular. Mas quem somos nós para achar que ele precisava de ganhar massa muscular? Temos que perceber o tipo de jogo do Lionel Messi. Ele não tem contacto físico com ninguém porque ninguém o apanha. Portanto, para que é que ele precisa da massa muscular? Ele precisa de agilidade. E se ele perde 3 quilos, ele vai ganhar uma agilidade e uma velocidade e uma aceleração brutal. Okay? Até porque ele depois diz à imprensa que se sente muitíssimo melhor depois de ter perdido este peso. Aqui o António Conte impõe dieta rígida aos jogadores, portanto, treinador do Chelsea. Parte boa e parte má nesta notícia. Parte boa, um treinador que está preocupado com a dieta dos jogadores. Okay? Parte má, um treinador que quer ser ele a tomar as decisões do que é que eles vão comer em vez de consultar um nutricionista. Okay? E, portanto, está a voltar às estratégias nutricionais que estão fora de moda há 60 anos. Okay? O Guardiola diz que o Lewandowski é o jogador mais profissional que conhece e fala-nos aqui na tríade do sucesso. Ele só pensa em refeições adequadas, dormir bem e treinar. Treino, descanso, alimentação, repete. Treino, descanso, alimentação, repete. E isto tem que ser o dia-a-dia de um atleta de elite. Depois ele diz que controla o peso dos jogadores do Manchester City e, curiosamente, ele diz uma coisa que há poucas equipas técnicas que têm sensibilidade para. Quando não estão em forma, os perigos acontecem. Estes perigos que ele está a falar são lesões. Okay? Há vários trabalhos científicos que mostram um aumento de risco de lesão muscular com um aumento da massa gorda a nível abdominal. Okay? Está bem estabelecido essa relação. Aqui um vídeo do Cristiano Ronaldo a mostrar que quando chegou a casa até nem tinha grande fome, mas vai comer aquilo que deve. Okay? Eu vou mostrar, não sei se vai dar o som. Portanto, o que se consegue perceber aqui é muito simples. Consegue-se perceber uma das razões para ele estar com a idade que está e ao nível em que está. Okay? Isto é um atleta que se cuida e nós sabemos isso e quando alguém
Quero dar um exemplo de um atleta, muitas vezes vem o Cristiano Ronaldo e não é por acaso. Okay? Não é porque ele tem um penteado muito bonito ou por outra razão qualquer, é mesmo porque ele é um atleta a sério. E depois há este tipo de notícias um bocadinho mais sensacionalistas, em que dizem que o Cristiano Ronaldo está a seguir a mesma dieta que o LeBron James. E o que é esta dieta? Quando vamos ler, é um simples padrão alimentar que lhe vai permitir perder massa muscular. Porque ele acha que está com massa muscular a mais para o estilo de jogo e para a idade com que está. Okay? É uma coisa que vemos pouco na prática. Eu diria que menos de 1% dos atletas que já segui de sempre em consulta queriam perder massa muscular. Lembro-me de 2 ou 3 casos. Okay? Mas isto existe. Porque há pessoas que atingiram, digamos assim, uma forma física que, a partir de determinado momento, não trouxe vantagem competitiva. Imaginem o que é estar a hipertrofiar, assim a sério, um maratonista. Okay? Não vai resultar bem. Ele vai perder performance. E agora umas notícias mais caricatas. Um jogador da equipa B do Werder Bremen que foi posto fora do estágio porque levava uma sandes cujos ingredientes eram considerados demasiado calóricos. Pronto. Tens uma sandes que eu não gosto do conteúdo, portanto estás fora do estágio. Estamos neste ponto. Há aqui uma coisa que eu não percebo, que é como é que o Werder Bremen permite sequer trazer comida de casa. Okay? Deveria ser algo à partida fornecido pelo clube e acabava aí. Mas há coisas que às vezes são complicadas de entender. O professor Vítor Hugo Teixeira foi o primeiro nutricionista na área desportiva em Portugal e nesta notícia dada ao jornal Record, e reparem na situação, um jornal desportivo que quer entrevistar nutricionistas. Okay? Sem energia não há alta intensidade. E estamos a falar realmente desta questão da energia porque muitos atletas vê-se atualmente uma preocupação excessiva com a massa gorda e com a definição abdominal e para isso muitas vezes os atletas, sem terem grande conhecimento, retiram os hidratos de carbono da dieta, quase totalmente, e depois não rendem em campo. Okay? É preciso que todo este processo seja acompanhado por alguém que perceba do assunto. E aqui o Chris Froome, para se fugir um bocadinho ao futebol, que nos dizem aqui que muito provavelmente o segredo do sucesso dele, ele era um ciclista completamente medíocre e de repente começa a ganhar tudo e a não dar hipótese a ninguém. E reparem na diferença, 75 quilos em 2007, 67 em 2015. A maior parte das pessoas fora da área diria, este tipo está desnutrido, tem que ganhar peso. Mas não tem que ganhar peso. Este tipo é o que ganha. É o que não dá hipótese a este, que é o anterior atleta. Okay? E agora vou-vos falar um bocadinho da avaliação antropométrica, que é como é que eu sei se um atleta está em condições, se está perto da forma física ideal para levar a sua performance ao máximo. E, para contextualizar, só aqui uma notícia do Maniche que diz: sabes que ser pesado não significa ser gordo. Verdade. Okay? E depois ele diz uma coisa interessante, que é, não é por acaso que os clubes agora têm nutricionistas e tudo e mais alguma coisa. Portanto, ele percebe que realmente havia ali a necessidade de introduzir um nutricionista. Depois eu começo a olhar para esta fotografia e a pensar no título e ponho-me a pensar. Uma coisa que nós usamos, nutricionistas na área do desporto, são lipocalibradores. Portanto, é qualquer um destes 3 aparelhos. Este aqui é o mais utilizado na prática e que normalmente os clubes com possibilidades financeiras acabam por adquirir. E nós, através destes lipocalibradores, medimos determinadas pregas cutâneas, ou dobras cutâneas, como se diz num português mais do Brasil. Nós fazemos uma prega dupla de gordura em determinados locais do corpo, okay, para ver que espessura é que tem aquela prega dupla de gordura. Depois aplicamos uma equação preditiva da massa gorda no atleta e chegamos a um valor. Por exemplo, aquele atleta está com 12% de massa gorda. E é assim que nós conseguimos monitorizar os níveis de massa gorda do atleta. Mas a massa gorda não é tudo. Também temos a massa muscular. E para isso, nós temos esta equação, por exemplo, a equação de Lee, que nós, com pregas e com perímetros, neste caso, perímetro do braço, perímetro da coxa e perímetro do gêmeo, conseguimos estimar a massa muscular do atleta, se ele está a ganhar ou a perder massa muscular. Com a bioimpedância, nós temos algumas chatices. A bioimpedância são aquelas máquinas que as pessoas se colocam em cima, agarram qualquer coisa e depois lhes sai um talão com uma percentagem de massa gorda. Isso não é admissível num clube de futebol ou de outro desporto qualquer de elite. Okay? A margem de erro associada é grande. Okay? Tem uma exatidão moderada, mas uma precisão muito baixa, o que significa que o atleta vai hoje à balança e tem 10% de massa gorda. E vai amanhã e tem 12%. E começa a ficar louco. Começa a dizer, eu não comi nada de especial, como é que eu aumentei? Na verdade não aumentou nada, é um erro associado à máquina e nós temos que lhe explicar que é um erro e ele pergunta-nos, mas então se isto dá um erro, porque é que estamos a fazer? E tem toda a razão em colocar essa questão. Portanto, é preciso ir um bocadinho mais longe se estivermos a falar na elite
no tipo de atletas que os centros de alto rendimento recebem. Okay? Já pensaram no que é oferecer um serviço, oferecer com um determinado preço, um serviço de avaliação antropométrica de uma equipa que vem fazer aqui uns dias de pré-época ou uns dias competitivos, uma equipa que por acaso até nem tem possibilidade de ter um nutricionista a tempo inteiro, mas que gostava de ter os atletas avaliados e aconselhados em 2 ou 3 dias. Não sei se já alguém fez isso, se já alguém teve esse tipo de serviço associado ou sequer se já tinham pensado, mas isto é algo que começa a acontecer lá fora. Okay? É evidente que lá fora há mais possibilidades económicas do que cá e os próprios clubes têm todos, quase em terceiras ligas em alguns países, um nutricionista a tempo inteiro. Okay? Mas quem não o tem, eventualmente iria gostar muito de ter esse serviço quando vem para um destes centros. Vou passar à frente alguns slides porque eu pensei que tinha 2 horas e um quarto, mas disseram-me assim, se fizéssemos isto numa hora e meia é que era, e portanto é isso que eu vou tentar fazer. Reparem aqui nesta situação. Um atleta que me chega à consulta, já há algum tempo, 2015, e que quer hipertrofiar, quer ganhar massa muscular. Eu faço-lhe um plano. No primeiro mês, digamos assim, no dia 0 deste plano, ele tinha 58 quilos, passa para 59 no segundo, 61,7 no terceiro e 63,6 na quarta visita, que foi 3 meses após a primeira vez que me visitou. À partida do peso, está tudo bem. Mas depois vamos ver a massa gorda. E ele tinha 6,5%, um atleta mesmo magro. Depois passou para 8,5%. Depois passou para 3,6%, não sei o que é que aconteceu aqui, e depois passa para 6,9%. O que é que eu acho que aconteceu? Eu acho que o atleta pouco variou a sua quantidade de massa gorda. Mas depois tivemos aqui altos e baixos inexplicáveis porque o atleta continuou a aumentar de peso. Portanto, isto aqui, do ponto de vista fisiológico, esta passagem aqui, este ganho de 2,5 kg, com a passagem da massa gorda para menos de metade do que estava antes, é fisiologicamente impossível. A ciência diz-nos que mudanças deste nível em simultâneo não acontecem. Portanto, é muito fácil de perceber que dá um erro. Agora, como é que eu explico isto ao atleta? Mais uma vez, eu tenho que lhe dizer que é um erro. E ele não vai gostar de eu estar a utilizar um instrumento que me dá um erro assim tão grande. Ok? E isto aqui é uma fotografia com 5 campeões olímpicos. 5 campeões olímpicos. Não é um desportista amador e um profissional. Ok? O que é que significa? Significa que, para cada desporto, há uma composição corporal ótima. Ok? Temos que ter essa percepção. Não temos que criar modelos fotográficos nos atletas. Temos que os potenciar a nível desportivo. Okay? Depois há alguns conceitos que vos quero mostrar. Isto é apenas um recorte de imprensa sobre a dieta do Michael Phelps, que ficou famosa. Toda a gente falou nisto quando saiu. Uma dieta de 12.000 quilocalorias dia em que ele comia só massa, pizza, bebidas com açúcar e por aí fora. É evidente que isto não é verdade. Okay? Isto é sensacionalismo puro da comunicação social. Mas foi isto que vendeu. Okay? Isto vendeu imenso. O clickbait, okay? Os cliques na notícia foram brutais com esta. Mas não é verdade. E é por isso que às vezes temos de ter algum cuidado na seleção e na própria forma como acreditamos ou não naquilo que estamos a ler. Vou passar mais alguns à frente. Este slide é extremamente importante por uma razão. É que ele diz-nos uma coisa. Isto é tudo uma equação entre as calorias que entram e as calorias que saem. Quanto é que eu gasto, quanto é que eu estou a comer. Se eu quero emagrecer alguém, eu tenho que lhe dar menos calorias do que aquele atleta ou aquele indivíduo está a gastar. Se eu quero que alguém ganhe peso a sério, eu tenho que lhe dar um bocadinho mais de calorias do que aquilo que ele está a gastar. Okay? Quem vier para aqui com histórias de quem provoca a obesidade são os hidratos de carbono, ou, pelo contrário, a outra vertente, quem provoca a obesidade são as gorduras, é alguém que não tem conhecimento científico. Okay? Hoje em dia sabe-se que são calorias a mais, seja de que forma forem, que estão a provocar este ganho de peso na população em geral. Agora, essas calorias têm que vir de algum sítio, e vêm nomeadamente dos hidratos e da gordura, também das proteínas, mas as proteínas são um caso à parte. Okay? Têm um metabolismo um bocadinho diferente. Portanto, não se pode atribuir a culpa unicamente a um macronutriente, tem que se perceber que a pessoa está a comer muito. Okay? Vou passar à frente muitos slides, desculpem que eu trazia mesmo muitos. Tenho ainda 1 hora, mas eu trago mesmo muitos. Este slide é só para vos mostrar que nós temos 3 macronutrientes principais: proteínas, gorduras, hidratos de carbono. 1 grama de proteína tem 4 quilocalorias. 1 grama de gordura tem 9. 1 grama de hidratos de carbono tem 4.
Depois temos o álcool, que tem um metabolismo diferente dos outros macronutrientes, mas que também tem 7 quilocalorias por cada grama, fornece 7 quilocalorias por cada grama. Nós, sabendo estes valores, no cálculo de um plano alimentar, nós começamos por ir a uma coisa que se chama tabela de composição dos alimentos. Eu quero saber, nos alimentos que eu quero dar ao meu atleta, quantas calorias tem o alimento por 100 gramas, quanto de proteína, quanto de hidratos de carbono, quanto de gordura. Okay? Eu depois tenho uma folha Excel, ou uma aplicação online que qualquer pessoa pode adquirir, em que coloco toda esta informação e depois eu sei o seguinte: eu quero que o meu atleta coma 10 amêndoas. E eu vou a um livro que se chama Pesos e Porções de Alimentos e vou tentar perceber quanto pesam 12 amêndoas. E eu sei que 10 amêndoas pesam mais ou menos 12 gramas. Okay? Portanto, o que eu vou fazer a partir daqui é uma regra de 3 simples. Se eu sei o valor nutricional da amêndoa por 100, eu vou fazer por 12 e eu vou colocá-las no meu plano. E é assim que se faz um plano alimentar. E quem diz amêndoas diz os outros alimentos todos. Okay? E é muito nesta base que se prepara um plano alimentar. Qualquer pessoa pode prepará-lo, se tiver uma folha Excel ou uma aplicação própria. A questão é, o segredo aqui está em o que é que eu vou escolher para chegar aos níveis nutricionais que eu defini e como é que eu vou definir os valores nutricionais. Okay? Esses são os 2 grandes segredos. Porque às vezes há aquela ideia de que os nutricionistas fazem um plano alimentar em 5 minutos. Se calhar fazem. Mas o conhecimento e a quantidade de tempo que passaram a estudar para perceberem a forma como se faz um plano alimentar, isso aí já tem um preço um bocadinho mais alto. Okay? Vou-vos falar apenas em algumas curiosidades, temas quentes também da nutrição desportiva. Relativamente à performance desportiva, uma das coisas que se fala muito é a ingestão de proteínas. Se os atletas têm de ingerir ou não mais proteínas do que um indivíduo sedentário. E a Organização Mundial de Saúde, já há quase 3 décadas, continua a insistir no mesmo, que é: não parece valer a pena ingerir proteínas a mais, porque o balanço azotado, que foi medido há 30 anos por métodos completamente ultrapassados, diz-nos que com uma ingestão normal de proteína, e o normal, eles definem este valor, de 0,8 a 0,9 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por dia, chega. Mas o que é isto de chegar? É para ele não morrer, para o atleta não morrer? Se for para ele não morrer e para as funções vitais, chega, até chegava menos. Agora, se for para ele ganhar massa muscular, se for para ele ter uma performance máxima, se for para ele aguentar altas intensidades de treino e de competição, não chega. Nem anda perto dos valores que cheguem. Okay? Só para vos mostrar também que a ingestão de proteína é muito importante, porque nós temos esta equação. Uma equação que nos fala em 2 fatores. MPS, que é Muscle Protein Synthesis. É a síntese proteica a nível muscular. Construir proteínas. Construir músculo. E depois temos a MPB, que é a Muscle Protein Breakdown, proteólise muscular, degradação muscular. Constantemente no nosso corpo, há zonas do corpo em que estamos a construir músculo e noutras em que o estamos a degradar. Constantemente. O que é, normalmente, estamos a degradar na mesma quantidade que estamos a construir e por isso é que temos sempre a mesma massa muscular se não fizermos nada para isso. Se estivermos a dar uma alta ingestão proteica e a fazer, por exemplo, exercício de musculação, o que vai acontecer é que a síntese proteica vai aumentar e a proteólise eventualmente vai diminuir um pouco. Okay? E, portanto, aí, em termos de magnitude de resposta, a síntese vai ultrapassar a proteólise e, com o passar dos dias a repetir estes 2 processos, nós vamos ganhar massa muscular. Mas não é só para a hipertrofia que a proteína interessa. Também aqui, para todos estes fatores, que de certa forma não vale a pena estar aqui a entrar em detalhe em cada um deles, mas só para perceberem que as adaptações ao treino também se potenciam com a síntese proteica. Ou seja, o meu atleta pode não querer ganhar massa muscular, mas ele treinou hoje com o objetivo de ficar melhor, de ter o músculo que tem, a massa muscular que tem, adaptada para o exercício em que quer competir. E para isso é preciso estimularmos a síntese de proteínas. Okay? Relativamente aos hidratos de carbono e aquela febre anti-hidratos de carbono que nós temos visto recentemente, temos que ter algum cuidado por uma razão muito simples. Porque há recomendações de ingestão de hidratos de carbono consoante a duração e a intensidade dos treinos do nosso atleta. Duração, intensidade e tipo de treinos. Reparem, se os atletas estiverem sujeitos a atividades que são consideradas light, ou seja, ligeiras, como, por exemplo, atividades baseadas na técnica, alguém que joga snooker, que é considerado um desporto, okay? Alguém que joga snooker não precisará de mais do que 3 a 5 gramas por quilo de hidratos de carbono. Mas, se já estiver envolvido num programa de exercícios considerado moderado, de cerca de 1 hora por dia a uma intensidade moderada, já vai precisar de mais.
porque não é a mesma coisa correr 1 hora por dia ou jogar snooker. Okay? E, portanto, 5 a 7 gramas poderão ser necessários. Depois temos atividades altas, programas de endurance ou de intensidade moderada a alta de 1 a 3 horas por dia. E nós aqui incluímos quase tudo. Okay? Jogadores, atletas de desportos de equipa, das mais diferentes modalidades, atletas do surf, atletas do remo, atletas da natação, que muitas vezes até ultrapassam estas 3 horas de treino por dia em algumas das modalidades. E quando ultrapassam estas 3 horas de treino, nós se calhar temos de considerar valores ainda mais altos de ingestão de hidratos de carbono. Portanto, vai ter que ser adaptada a esta intensidade. E é evidente que isto são números, e a vocês não vos dizem nada, vocês não sabem o que é 5 a 7. 5 a 7, o que é que isso significa? Pode comer arroz ou não pode, e em que quantidade? Isto são guidelines para nós nutricionistas que preparamos os planos alimentares, mas é preciso perceber que estes valores alteram-se consoante o grau de atividade física. E às vezes há alguma irresponsabilidade na forma como este tipo de planos é feito, porque a pessoa não faz a mínima ideia do desporto do atleta que tem à frente, não faz a mínima ideia da intensidade, da duração de treinos e faz um chapa 5 para todos os atletas, e isso acontece em muitos casos. Quando vamos ver os nossos atletas e avaliar a sua ingestão de hidratos de carbono, conseguimos perceber que há atletas que não atingem as necessidades mínimas de hidratos de carbono. Muito por causa daquele receio em ganhar peso, em ganhar massa gorda, à custa da ingestão de hidratos de carbono. Portanto, é preciso haver uma sensibilização para isto. Mas a sensibilização não pode ser come muitos hidratos, porque senão ele vai realmente engordar. Se comer mesmo muitos, vai realmente ganhar peso porque vai ingerir calorias a mais. Tem que ser uma coisa com pés e cabeça estruturada. E podemos perguntar assim, mas o facto de eles estarem a ingerir hidratos a menos está a pôr em causa a sua performance? Provavelmente está. Isto é um trabalho científico que pegou em atletas e colocou-os a correr de forma muito intensa e com um volume de treino grande durante 11 dias. Uns dos atletas tinham uma ingestão em hidratos de carbono normal, algo que provavelmente muitos de nós farão diariamente na sua alimentação. O outro grupo tinha uma quantidade muito maior de hidratos de carbono, tinha um reforço da ingestão de hidratos. Conclusão, 11 dias de treino muito intenso, a partir do 8º dia, quem estava com uma dieta normal começou a perder performance. Quem estava com uma dieta alta em hidratos de carbono, praticamente conseguiu mantê-la. Portanto, isto aqui não sou eu que estou a dizer que são importantes, é a ciência que nos traz esta informação. E depois há perguntas que também são extremamente importantes e vocês vão perceber que às vezes o senso comum não é suficiente para nós respondermos a isto. E eu já estou a assustar antes de vos fazer a pergunta. Devo ingerir hidratos de carbono ou algum tipo de alimento na hora anterior ao exercício? Sim ou não? Para aumentar a minha performance. Esse é que é o grande problema. Mas é importante perceber. Há muita gente que dirá assim, claro, então se for correr 3 ou 4 horas tem mesmo de comer, porque senão não vai ter energia para durante a prova. Há outros que vão dizer assim, não pode comer de todo, porque senão depois vai andar ali às voltas no estômago aquela comida e, portanto, o fluxo de sangue vai para o estômago em vez de ir para o músculo. Isto são as duas respostas dos polos opostos. E agora vou-vos dar a minha resposta, que é depende. Depende de quê? Depende de um fenómeno que atualmente é conhecido como hipoglicemia reativa, que é o seguinte. Há atletas que, se comerem hidratos de carbono na hora anterior ao exercício, após alguns minutos a alta intensidade, têm uma espécie de sintomatologia muito semelhante à hipoglicemia. Portanto, fraqueza, dor de estômago, tonturas, necessidade de parar 30 segundos, voltar a si e recomeçar o exercício. Está descrito que 15% dos atletas já sentiram este tipo de sintomatologia. O que é que se faz nestes casos? Uma das evidências mais fortes é, se ele come e fica com uma hipoglicemia reativa, vai deixar de comer. E bem, e é uma boa estratégia. Agora, reparem que isto vos parece contraditório. Então quem come é que tem a hipoglicemia? Não devia ser ao contrário? Se calhar, à partida, se pensarmos numa hipoglicemia como uma falta de açúcar no sangue, seria. Mas nós, com o darmos hidratos de carbono na hora anterior, estamos a estimular muito também a produção de insulina, que vai permitir a glicose com que a glicose entre na célula, e o atleta, quando começa a fazer o exercício, o músculo está muito suscetível a receber essa glicose de forma rápida e poderá haver ali alguns segundos em que há realmente um valor baixo de glicemia e que vai provocar essa sintomatologia. Mas vamos mais à frente. Isto é o que nós sabemos há alguns anos, há 10, 15 anos. O problema é que também sabemos que
já em vários trabalhos se mostrou que os atletas que sentiam este tipo de, que tinham este tipo de sintomatologia, não estavam em hipoglicemia. Ou seja, aquele tipo de sintomatologia, afinal, não tinha sido por um decréscimo de açúcar a nível da corrente sanguínea. E vocês estão a ficar baralhados com o que eu estou a dizer, mas eu também estou baralhado, porque a ciência não nos dá a resposta para isto. Nós não sabemos bem o que é que está a acontecer ao atleta quando ele se sente mal. E é para perceberem que aquilo que é verdade hoje, amanhã é mentira, é por causa disto, porque não temos respostas. Okay? Eu estou-vos a dizer aqui isto hoje, e se eu viesse cá daqui a um ano, eu podia-vos dizer, isto que está a acontecer é uma resposta a nível do sistema nervoso central, que acontece por isto e por aquilo. Hoje, eu não sei. Dia 20 de setembro, eu não sei responder a isto. Okay? E agora faço-vos outra pergunta. E durante o exercício, o atleta deve ingerir hidratos de carbono? Sim, não ou depende? Fica, não fica? Mas o problema é que eu vou perguntar porque é que depende. Duração? Exatamente. E a tolerância gástrica de cada atleta. E adianta-me muito saber que os hidratos de carbono durante uma prova de 3 horas de corrida aumenta a performance se o atleta me parar para vomitar, porque comeu. Portanto, também aqui nós temos que reunir toda a evidência que há e ter bom senso no nosso planeamento. Okay? Por exemplo, ninguém vai testar uma estratégia nutricional no dia da competição. Okay? Por exemplo, os atletas gostam muito de escolher géis desportivos, géis com açúcar para comer durante as provas de ciclismo, as provas de corrida e por aí fora. Andam ali à volta dos géis e das marcas dos géis e qual é o mais caro e qual é o melhor, quando na verdade pouca diferença há entre eles. Quando o que deviam pensar é, devo mesmo comer o gel? Em que quantidade? De quanto em quanto tempo? Isso é que são perguntas interessantes. Okay? E eu não vou responder a estas perguntas porque para isso eu tinha que perceber quem é o atleta, a que é que está habituado, que tipo de provas é que faz, que tempo é que faz nesse tipo de provas, se é habitual comer ou não e se sente bem com o que come ou com o que deixa de comer. Tinha que perguntar isto tudo antes de vos dar uma resposta. Outra coisa curiosa que começa a acontecer recentemente, e é um conceito que está mais ou menos presente desde 2007, é o bochechar com hidratos de carbono. Pessoas que colocam bebida desportiva, bebida com açúcar, uma água com açúcar e sal, por exemplo, dentro da boca, bochecham durante 20 segundos e deitam fora. Não ingerem nada. E consegue-se ver que eles aumentam a sua performance. Só com colocar bebida desportiva dentro da boca. O que é que parece acontecer? Há receptores a nível da boca, okay, que parecem enviar uma resposta ao sistema nervoso central a dizer o seguinte, está a entrar comida, está a entrar substrato. Portanto, podes render mais. Ou seja, está a enganar o sistema nervoso central, porque afinal não vai entrar nada. Mas ele pensa que vai. Se o enganarmos assim, não me parece grande problema. Portanto, é uma forma de enganar que leva a um aumento de performance. Porquê é que ele não há de ingerir a bebida? Pode ingeri-la, mas pode haver outras razões para não ingerir. Por exemplo, ele está, imaginem, numa estratégia de periodização de hidratos de carbono em que não convém, em situação de treino, ingerir hidratos, mas ele sente-se fraco. Bochecha com hidratos de carbono, não ingere, aumenta a sua performance, mas não tem o problema de os estar a ingerir. Outro, pessoas que ao ingerir hidratos de carbono se sentem mal a nível gástrico, okay, durante a prova. Se sentem mal, basta bochechar e não ingerir. Portanto, há aqui vários fatores que nos podem levar a escolher uma estratégia deste tipo. E agora, se concordarem, eu passaria a falar um bocadinho sobre suplementos, porque também é uma coisa que se fala muito atualmente, pouco se sabe, na maior parte dos casos e na maior parte dos suplementos, mas toda a gente ouve no ginásio aquele indivíduo que até é grandão a dizer ao outro que até é magrinho, o que tu tens que fazer é A, B ou C, porque eu fiz e estou assim. Okay? Muitas vezes o que ele não conta é que também fez D, ou E, e foi isso que provocou esse aumento de massa muscular. Mas isso são outras histórias. Para vos definir o que são suplementos alimentares, eu trago este decreto-lei que nos diz que os suplementos alimentares são géneros alimentícios, e começamos aqui com um problema, é que eles são definidos por lei como géneros alimentícios e, portanto, eles são regulados como géneros alimentícios e não como fármacos. Portanto, não têm o mesmo tipo de controlo que tem um fármaco. Okay? Destinam-se a complementar ou suplementar o regime alimentar normal, constituem fontes concentradas de determinadas substâncias, nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico, pois aqui isto não interessa nada, que se destinam a ser tomados em unidades medidas de quantidade reduzida. Isto é a definição por lei. Okay? E há muita gente que vê os suplementos como eu aqui apresento, nomeadamente muitos atletas, até equipas técnicas e
como é evidente, empresas que vendem suplementos alimentares. Que é a ideia de que o suplemento está na base de tudo e que os atletas que ganham e que se sentem em forma, provavelmente estão a tomar um suplemento muito bom. Ninguém pensa que, se calhar, esse atleta está a fazer uma estratégia específica, alimentar, com alimentos, para aumentar a sua performance, como, por exemplo, comer mais hidratos de carbono. E o ter uma dieta normal, equilibrada, saudável, isso não interessa para nada para a maior parte das pessoas. Acham que isso que é muito, muito secundário. O que interessa é ter os suplementos certos. Mas não é assim que pode ser vista, que tem que ser vista esta pirâmide. É completamente invertida. Na base de tudo está uma dieta equilibrada, depois vêm as estratégias mais específicas para o desporto e só depois é que podemos considerar os suplementos quando tudo para baixo já estiver em condições. É evidente que eu tenho dificuldade em ver esta pirâmide bem definida, aqui com categorias bem definidas. Eu acho que muitas destas situações estão interligadas. Reparem no seguinte, dieta equilibrada. A beterraba é um hortícola que faz parte de uma dieta equilibrada. Alta quantidade de vitaminas, alta quantidade de minerais. Okay? Também se sabe que a beterraba tem um alto conteúdo em nitratos, que são umas substâncias que provocam vasodilatação. E essa vasodilatação leva a um aumento de performance. Portanto, uma estratégia de consumir beterraba no dia de jogo ou no dia de prova leva a um aumento de performance. Mas também faz parte de uma dieta equilibrada. E há atletas que, por acaso, não gostam de beterraba. Então o que é que se faz a esses atletas? Compra-se um suplemento de sumo de beterraba com sabor a limão. E ele bebe o suplemento com sumo de beterraba com sabor a limão e obtém o mesmo benefício que obteria se comesse a beterraba ou se bebesse um sumo de beterraba natural. Ok? E agora um conselho. Numa sopa em dia de jogo, colocar um bocadinho de beterraba, um bocadinho não, o máximo possível, mas que fique comestível, porque a beterraba tem um sabor forte. A sério? Então não há melhor do que beterraba para dia de jogo. 50 sopas? Mas só há uma no dia, em cada dia? Ok. Muito bem. Eu já percebi que aqui neste centro de alto rendimento tem muita sorte aqui a nível alimentar. Tem alguém que se dedica a isto e que gosta mesmo do que faz. Pô, aí é que está o problema. E eu estive a conversar com um colega que é nutricionista na Fiorentina e que estávamos a discutir este problema de que os atletas não gostam da beterraba. Então ele estava a me dizer, sabes o que é que eu faço? Eu faço uns gelados de beterraba com sabores a outra coisa qualquer para não saber a beterraba e é a sobremesa deles no dia de jogo. Comem gelado de beterraba, mas não sabe a beterraba. Aí é que está, de certa forma... E que tal? Mais ou menos. Uma forma muito simples de resolver é comprar o suplemento de sumo de beterraba para quem não gosta e fica impecável. Isto para perceberem que é muito difícil definir prioridades. Relativamente aos suplementos, reparem, o consumo em atletas portugueses, este trabalho foi buscar 292 atletas de elite, e quando eu digo elite, foi das federações portuguesas dos diferentes desportos. 2/3 destes atletas referiram consumir suplementos nutricionais. 2/3. Eu acho que é uma proporção pequena. Acho que alguns tiveram receio de dizer que consumiam, por qualquer razão que eu não sei qual. Acho que 90% a 95%, pelo menos é a percepção que eu tenho, consomem suplementos nutricionais. A mediana de consumo é de 4 suplementos diferentes. Quais? 67% consome multivitamínicos e minerais, 62% consome bebidas desportivas, não vale a pena estar a dizer marcas, mas aquelas bebidas que têm açúcar e eletrólitos para reidratar. E magnésio, 53% tomava magnésio. Isto do magnésio também é um mito muito interessante. Achar que o magnésio contribui muito para a diminuição das queimbras. É um mito extremamente interessante. E vocês podem começar a pensar assim. É um mito não. Que eu uma altura tomei e senti-me muito melhor das queimbras. Vocês tomaram. Mas vocês também mudaram alguma coisa na vossa vida para além de tomar magnésio, só que nem se aperceberam. E se calhar houve aí alguma coisa extra que não o magnésio que vos permitiu diminuir a incidência ou a agressividade da queimbra. Okay? Mas isto, podia estar aqui 2 horas a falar sobre magnésio e queimbras, não é o assunto de hoje. Quais são as razões que os atletas apontam para consumir suplementos nutricionais? 63% diz que quer acelerar a recuperação, 62% diz que quer melhorar a performance, 60% quer ter mais energia e ter menos fadiga ao longo do exercício. Reparem, os homens consomem mais suplementos do que as mulheres, os adultos mais do que os adolescentes, ainda bem.
uma relação muito curiosa. Quanto mais alta a escolaridade dos pais, maior o consumo de suplementos nutricionais. A explicação não há. Podemos pensar aqui em várias coisas, mas é apenas uma correlação que eles encontraram. Há um consumo maior de suplementos nutricionais em modalidades individuais do que em modalidades de equipa. E estávamos ali a falar ao intervalo também que às vezes a importância que os atletas dão à nutrição também é maior nos atletas de modalidades individuais. Porque nos de equipa, se não corro eu, pode ser que os outros corram. E nos individuais é aquilo. E ponto final. Aqueles que treinam mais tempo também são os que consomem mais suplementos nutricionais e se calhar com razão, porque precisam aqui de um extra sob qualquer forma. Uma coisa interessante é perceber que quem tinha uma alimentação mais saudável também era quem consumia mais suplementos nutricionais. E nós podíamos pensar que tinha interesse é que aqueles que não têm uma alimentação saudável complementassem com suplementos. Mas quem tem interesse nos suplementos também são os que têm cuidado na alimentação. Isso é uma coisa que se vê na prática diariamente. É certinho, é preto no branco. Se a pessoa vai à consulta para ter uma alimentação saudável, também está interessada na parte da suplementação. Há alguns prós e contras relativamente à utilização de suplementos nutricionais. Alguns prós, nós podemos ter aqui alguma ajuda para atingir recomendações nutricionais. Imaginem uma atleta ou um atleta vegan, portanto não come carne, nem peixe, nem ovos, nem leite, nem derivados de leite, nem nada disso. E portanto às vezes fica difícil para esses atletas atingirem as recomendações de proteínas. Então o que é que se faz muitas vezes? Suplementa-se com proteínas vegetais em pó para ser mais fácil atingir as recomendações. Portanto, esse é um dos prós que nós podemos ter com os suplementos nutricionais. Outro, aumento direto da performance. Nós sabemos que há suplementos que, quando são tomados, aumentam a performance em vários tipos de desportos e dou-vos um muito simples e conhecido por todos, que é a cafeína. Okay? Toda a gente sabe que uma grande parte dos atletas, não são todos, mas uma grande parte dos atletas, quando bebe café ou quando consome cafeína sob qualquer outra forma, tem um aumento de performance. Okay? Por outro lado, há o efeito placebo. Vocês podem estar a dar um bocadinho de uma drageia de farinha a um atleta, mas se lhe disserem assim, tu vais hoje tomar isto, que é a tua prova mais importante, e vais sentir uma energia como nunca sentiste. Acreditem que ela vai sentir, apesar daquilo ser só farinha. Okay? O efeito placebo, a forma como nós vendemos as nossas estratégias nutricionais, é importante. Não estamos cá para enganar o atleta, mas estamos a dar suplementos que tenham evidência, mas ele tem que confiar em nós e tem que perceber que realmente vai ter um aumento de performance. Depois tem alguns contras. O custo dos suplementos, muitos deles não são baratos. Potenciais efeitos secundários, dizer assim, os suplementos, na maior parte deles não têm efeito secundário nenhum. Isto não pode ser dito assim, pode ser dito. A maior parte deles, em princípio, não terá efeitos secundários de assinalar, okay? Que tragam alguma gravidade. Agora dizer, isso não tem nada, calma, tudo pode ter algum efeito secundário. Até comer um tomate, que pode estar contaminado com qualquer coisa, ou um pepino, ou uma berinjela, ou o que quer que seja. Tudo pode ter efeitos secundários. Contaminação, ok? Podem estar contaminados. Há muitos atletas que são apanhados no controle antidoping a acharem que nunca fizeram nada de mal, porque apenas consumiram uma proteína, mas essa proteína estava contaminada com esteroides anabolizantes e ele não fazia a mínima ideia. E isto acontece muito, ok? E depois tem outro problema, que é o atleta focar-se muito nos suplementos e achar que o suplemento resolve e que não tem que comer como deve ser. Okay? Questões que eu me pergunto a mim próprio quando estou a avaliar um atleta e a sua necessidade de suplementação. Primeiro, o suplemento que eu estou a recomendar ao atleta é seguro do ponto de vista da saúde? Sim ou não? Se não, nem vale a pena chegar às seguintes questões. Depois, se é legal, se o suplemento é legal. Se for ilegal, como é evidente, nós também não vamos usar. E depois, terceiro, se realmente tem um efeito comprovado, porque ele pode ser seguro, pode ser legal, mas se não fizer efeito nenhum, não vale a pena estar a usá-lo. Portanto, são 3 questões que têm que ser respondidas. Reparem, trago-vos este trabalho para vos mostrar a questão do efeito placebo. Nos anos 70, colocaram um grupo de indivíduos que praticava musculação a fazer musculação durante 6 semanas. E disseram-lhes o seguinte, os melhores de vocês, após 6 semanas a levantar pesos, vão ser injetados com esteroides anabolizantes. E vão treinar durante 6 semanas, ao mesmo tempo que injetam esteroides anabolizantes. E aí vai ser uma diferença brutal, porque vocês vão hipertrofiar imenso. A questão é que eles não deram esteroides anabolizantes, deram um soro. Injetaram um soro que não tinha absolutamente nada, mas os atletas achavam que tinham. Estas linhas aqui são os aumentos na força dos atletas antes da suplementação e depois dos esteroides anabolizantes. Reparem, tudo a subir. Ganhos de força incríveis como nunca antes tinham visto.
porque achavam que estavam a tomar alguma coisa, mas não estavam. Okay? A parte do acreditar é importante e nós temos que jogar com isso. Para um atleta, saber que o clube onde está tem um nutricionista é uma segurança brutal. É saber que tudo o que está a tomar foi visto, foi revisto, foi escolhido por alguém que percebe do assunto, é ter alguma dúvida e ter a quem dar um toque ou mandar uma mensagem. E vocês ficariam impressionados. Deem-me só mais 20 minutinhos. Vocês ficariam impressionados com o tipo de mensagens que eu recebo dos meus atletas. Alguns deles são mesmo muito preocupados. Tenho várias dezenas de atletas, quase todos os dias mandam uma mensagem pelo WhatsApp com a fotografia do prato que estão a comer. E às vezes nem têm nenhuma pergunta, só mandam. Querem um feedback. Querem que uma pessoa diga uma brincadeira. Dizer assim, realmente isso está bom, não me queres convidar para ir aí jantar? Ou então, tu andas a ter cuidado, quero ver se nas pregas isso se vai ver. Nós temos que ser amigos dos atletas, eles têm que confiar em nós, têm que ter uma relação de empatia. Claro que depois há outras questões que já se podem ser discutíveis, por exemplo, há alguns nutricionistas que são tratados com muita circunstância nos clubes e os atletas é senhor doutor acima, senhor doutor abaixo. Eu para os meus atletas sou António e tratam-me por tu, porque quando é senhor doutor acima e senhor doutor abaixo, eles não têm a mesma confiança e a mesma vontade para porem as dúvidas, dizerem, eu ando a tomar um suplemento de uma marca que tu não recomendas, o que é que tu achas? Se eles acharem que eu sou o senhor doutor e que estou longe deles, que estou inatingível, vão continuar a tomar o suplemento que não lhes está a fazer bem nenhum, sem me contar. Portanto, eles têm que confiar no nutricionista que está no clube. Ok? Isto foi um pequeno à parte porque estamos na parte dos suplementos. Mas, continuando, há vários suplementos, e aqui isto é um trabalho que foi feito nos Estados Unidos, com pessoas que tiveram dano hepático, dano a nível do fígado, com a toma de alguns suplementos nutricionais. A maior parte deles foi porque tomaram esteroides anabolizantes, é evidente. Okay? Mas vamos excluir os esteroides anabolizantes da equação e vamos ver a seguir dos esteroides anabolizantes o que é que causou mais dano hepático. E vamos ver, e são produtos à base de ervas naturais, como o extrato de chá verde. Isto para vos dizer que isto do ser natural é uma grande treta, mas é mesmo. Não vão na conversa de que alguma coisa é natural. O que é natural? O que é natural? Há muitas drogas que são naturais. Isso do natural não tem nada a ver. Ok? Portanto, e há muitas coisas artificiais que permitem combater várias doenças. Portanto, isso do natural e do artificial tem que ficar aqui à partida excluído. E temos que ter cuidado, nomeadamente com produtos que são feitos à base de plantas em países ali do Médio Oriente, países asiáticos, sem grande controlo lá e cá. Okay? Porque nós compramos-lhes os produtos a eles e não fazemos testes nenhuns antes de os vender. Nós, portugueses, União Europeia. Okay? E depois pode acontecer isto. Um indivíduo que compra cafeína em pó, pelo eBay, e que, como aquilo vinha num saquinho de plástico e não dizia que dosagem é que devia tomar, ele resolveu tomar 2 colheres de sopa e morreu, como é evidente. Okay? Portanto, mas isto já é algum descuido, isto já não sei se é bem um contra dos suplementos nutricionais, desde que eles sejam consumidos com conhecimento, isto não vai acontecer. Depois temos outro problema que é, nem sempre os suplementos nutricionais têm o que dizem ter na embalagem. Eu chamo aqui a atenção para o ômega 3. Este trabalho foi feito na Nova Zelândia, em suplementos de ômega 3. Foram analisar 32 marcas de ômega 3 disponíveis no mercado. O que é que descobriram? Que das 32, apenas 3 tinham a quantidade que diziam ter no rótulo. As outras tinham metade. E quase todas elas tinham níveis de oxidação de gordura muito grande. O que é que isso significa? Que o ômega 3 era suposto ser anti-inflamatório e antioxidante, mas já está todo oxidado antes de ser tomado. Portanto, não vai fazer efeito nenhum positivo, até pode fazer um efeito negativo. Okay? E é este o cuidado que temos de ter. Nós sabemos que o ômega 3 pode ser um suplemento muito bom em determinadas patologias. Por exemplo, pessoas com sintomatologia depressiva, há vários trabalhos científicos que mostram que a suplementação com ômega 3 pode ajudar na diminuição da sintomatologia depressiva sem recurso aos fármacos. Okay? Agora, vocês perguntam-me, então que marca de ômega 3 é que eu devo escolher? Eu não vou falar em marcas porque eu acho que não posso nem devo, pelo menos aqui. No intervalo posso falar com vocês individualmente. Mas em 30 e tal marcas de suplementos de ômega 3 eu confio em 2 neste momento. Não tem nada a ver com os da Nova Zelândia, porque são marcas até diferentes. Mas é preciso às vezes ter algum cuidado no tipo de marcas e de suplementos que escolhemos também, para garantir qualidade. Ok? Reparem, o problema do doping é um problema grande em atletas de elite como os que vêm cá para os centros de alto rendimento. Uma notícia,
neste caso Diário de Notícias, em que a Sara Moreira foi suspensa por 6 meses porque estava a tomar um suplemento pré-treino que tinha sido indicado pelo seu nutricionista tal. Quando as coisas correm mal, foi sempre indicado pelo nutricionista. Sempre. Okay? Vão já perceber isso. Portanto, ela estava a tomar um pré-treino que tinha, na composição, tinha lá o nome da substância proibida. Portanto, foi descuido de quem lhe recomendou, ou se ela comprou sem ter pedido autorização, que não leu os ingredientes e não percebeu que um deles estava proibido pela Autoridade Mundial Antidopagem. Mas Rui Costa e Mário Costa reiteram inocência e acreditam que a verdade vai prevalecer, tomaram um suplemento sob conselho de um nutricionista, mais uma vez, que fica com as culpas todas. Okay? Portanto, cuidado, nutricionistas e profissionais do Departamento de Saúde e dirigentes que estão envolvidos com atletas, cuidado com aquilo que se lhes está a dar, ou que se os está a deixar tomar sem conhecimento nosso. Há várias formas de nós garantirmos que um suplemento está isento de substâncias dopantes. Algumas autoridades, como a Informe de Sport e a Informe de Choice, fazem análises independentes, portanto não estão relacionadas com marca nenhuma, não pertencem a grupo nenhum económico que tenha lojas de suplementos ou marcas de suplementos. Eles fazem análises independentes a diferentes lotes de diferentes marcas e dizem: o lote ABC do suplemento Whey da marca XPTO está isento de substâncias dopantes. Okay? E eu vou comprar desse lote, que é para garantir que as coisas estão impecáveis. Em termos de dietas, eu trago aqui, e trocando agora um bocadinho os capítulos, trago aqui estas dietas todas. A maior parte delas vocês já ouviram falar. A dieta sem glúten, porque o glúten mata. A dieta do jejum intermitente, porque afinal fazer jejum intermitente é muito melhor do que estar sempre a comer. A dieta que exclui os laticínios, porque os laticínios matam. A dieta cetogénica, em que se corta quase totalmente o consumo de hidratos de carbono e só se come proteína e gordura. A dieta alcalina, comer alimentos que alcalinizem o sangue. A dieta consoante o tipo de sangue, se é O positivo, se é A positivo, quer que seja. A dieta de acordo com o signo do zodíaco, esta é a minha preferida. Portanto, se és carneiro comes uma coisa, se és touro comes outra. A dieta paleo, que dizem que nós temos de comer exatamente como os nossos ancestrais do paleolítico, senão vamos morrer. Uma dieta low carb, que diz que os hidratos de carbono é que estão a matar toda a gente. Uma dieta detox, que diz que depois de exageros devemos andar a suminhos verdes durante 3 ou 4 dias. Portanto, isto está para todos os gostos. Peguem numa, escolham e sigam. Isto fica giro para pôr no Instagram. Dizer assim, eu estou a seguir a dieta do não sei quê. Aliás, no outro dia tive um atleta que me disse assim: eu no outro dia estava a falar com não sei quem e perguntaram-me que dieta é que eu estava a seguir. Um atleta que já é seguido por mim há muito tempo. E diz-me ele assim, qual é o nome da dieta que eu estou a seguir? E eu, só se lhe quiser chamar a dieta do António Pedro, porque realmente a minha dieta não tem nome nenhum. Podes dizer que é uma dieta adequada ao teu caso, com base em evidência científica e com base nos objetivos que tu queres a curto, médio prazo. Ponto. Isto de ter nomes normalmente não funciona bem. E vou passar aqui algumas partes à frente, nomeadamente a dieta paleo, que eu ia gozar um bocadinho com a dieta paleo, mas eu não tenho tempo. Queriam ouvir? Então pronto, eu vou falar. Certo. Então, dizem os apologistas das dietas paleo que quando nós consumimos uma dieta paleo, acontece o seguinte: reduzimos o nosso risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e a maior parte das doenças degenerativas. Perdemos peso se tivermos excesso de peso. Melhoramos a nossa performance desportiva. Desaceleramos ou até revertemos a progressão de doenças autoimunes. A medicina é que está a falhar em não aplicar a dieta a toda a gente. Melhoram ou até eliminam por completo a acne, faz com que haja um sono mais reparador e que tenham mais energia durante o dia, uma libido aumentada, a performance mental e cognitiva aumentada também, e toda a gente pode ter uma vida mais longa, mais saudável e mais ativa. Portanto, está aqui a cura para todos os males. Okay? Isto é o que dizem no site de Paleo Diet, que por acaso é feita por um indivíduo que é doutorado, e o ter PhD é logo uma imagem de marca muito boa para toda a gente acreditar no que ele diz. O que se esquecem é que ele é o dono do site de Paleo Diet e que ganha dinheiro quanto quer com esta mensagem da dieta paleo. Então, o que é que se pode ou não pode comer? Pode-se comer todos os vegetais, todas as frutas, todas as carnes e pescado, todos os ovos, frutos gordos e sementes e gorduras saudáveis, nomeadamente abacate, azeite, óleo de coco e outro tipo de gorduras animais. O que é que não podemos de todo? Laticínios, tudo que seja grãos, arroz, massa e pão que vêm dos cereais,
Tudo que seja grão e pseudogrão não se pode, porque veio com a agricultura e, portanto, no Paleolítico não havia agricultura e, portanto, temos que deixar de parte tudo completamente. Tudo que seja comida processada e refinada, pôr de parte. Tudo que seja leguminosa, feijão, grão de bico, lentilhas, posto de parte. E tudo que seja óleo vegetal, seja de que tipo for, nem fazem distinção, está fora. Quais são as razões? Tudo isto não era consumido no Paleolítico e, portanto, vai ter que ficar fora. Quais são as 4 razões principais que eles apontam? Primeiro, a nossa pegada genética, digamos assim, o nosso genoma não se adaptou o suficiente nos últimos 10 mil anos, que foi o tempo que passou desde o final do Paleolítico. E, portanto, se não se adaptou o suficiente, nós não podemos consumir o que estamos a consumir porque o corpo não está preparado para. Mas reparem, há 7 mil anos não havia uma única pessoa de olhos azuis. E hoje em dia há. O que é que aconteceu? Uma mutação genética. Portanto, o que acontece ao longo dos anos são mutações genéticas que depois, se trouxerem alguma vantagem em termos evolutivos, acabam por prevalecer. As pessoas que tinham olhos azuis eram muito bonitinhas e, portanto, reproduziram-se e procriaram. É verdade, isto é verdade o que eu estou a dizer. Há 10 mil anos, ninguém conseguia digerir bem a lactose. Hoje em dia, sabe-se que, pegando na população mundial toda, 60% a 70% das pessoas digerem bem a lactose. É evidente que há países em que quase 100% não o conseguem fazer, nomeadamente os chineses e os japoneses. Mas depois temos outros países em que é rara a pessoa que não consegue digerir a lactose. Okay? E, portanto, isto de dizer que há 10 mil anos, se aquilo que se comia era de determinada maneira, tem que ser agora porque não nos adaptamos, cai por água quando eu vos apresento estes argumentos. Okay? Senão também não tínhamos gente de olhos azuis, nem ninguém a beber leite. Depois temos esta segunda afirmação deles, que é: se os nossos ancestrais do Paleolítico vivessem hoje em dia com as condições de saúde e de higiene que temos, viveriam mais do que nós, mais anos do que nós. E eu pergunto-me como é que eles sabem. Se foram buscar algum numa máquina do tempo e se o puseram cá para ver quanto tempo é que ele vivia. Portanto, isto são argumentos extremamente falaciosos. Eu não consigo perceber como é que é possível saber isto. Que um tipo, há 15 mil anos, iria viver mais se tivesse o mesmo acesso a cuidados de saúde. Depois pegam, num estudo científico, que compara a alimentação de 2 tipos de populações que viveram separadas por 3.500 anos, mas viveram mais ou menos no mesmo local. E então, por análises muito avançadas da estrutura óssea, que é a única coisa que resta dos indivíduos destas 2 populações, eles conseguiram perceber o seguinte: uns deles eram caçadores-recoletores, portanto a era do Paleolítico, os outros já eram agricultores. E então o que é que eles viram? Que os agricultores viviam menos, portanto tinham menos esperança média de vida. Tinham uma maior mortalidade infantil. Tinham mais déficit de ferro. As crianças sofriam mais infecções e tinham pior saúde dentária. Conclusão deles: isto, a agricultura veio acabar com tudo. Quem estava bem eram os do Paleolítico. E agora eu pergunto-vos, vocês sabem que os caçadores-recoletores estão uma semana, ou 2, ou 3, ou 4, ou o que for, num sítio, e depois, quando acaba o alimento ali, vão para outro sítio qualquer. O que faz com que não haja domesticação de animais e não haja contacto direto com animais que possam provocar alguns tipos de doenças, nomeadamente. Os cães tinham raiva. Estamos a falar já da parte dos agricultores. Alguns dos cães tinham raiva e, portanto, passavam a raiva para os humanos, por exemplo, através de ferrar, por exemplo, um cão que ferrasse numa criança, a criança ficava com raiva, poderia morrer porque não havia tratamento médico adequado. Os cavalos tinham tétano e não havia vacina para o tétano, mas também se houvesse hoje em dia não se ia vacinar, porque isso provoca não sei o quê. E depois temos os porcos e as aves que tinham o vírus da influenza. E, portanto, as pessoas ficavam com este vírus e podia correr mal e podiam morrer. Portanto, tudo isto, todo o contexto sem higiene nenhuma que acontecia nos primeiros tempos da agricultura, levaram a que tudo isto acontecesse. Como é evidente. Alguém que está suscetível ali àquele tipo de infecção porque estão junto a animais é, de certa forma, a explicação para que isto possa ter acontecido. E eu digo, deve ser a explicação, eu não tenho a certeza. Nem eles têm. E por isso é que nós não podemos afirmar que estas diferenças são derivadas de alguma coisa específica, porque nós não vivemos nesta altura para fazer um ensaio clínico no momento. Depois dizem outra coisa, que é os caçadores-recoletores da atualidade, nomeadamente alguns ali na selva amazónica, quando os vão buscar para os passar para a nossa sociedade atual, para o meio das cidades, eles perdem qualidade de vida, perdem saúde e ficam mais obesos. Opa,
É evidente. Pegarem alguém que anda no meio da selva, trazê-los para a beira de uma indústria de fast food e ver que eles estão a ficar muito gordos, eu acho que é evidente. Comigo também aconteceria o mesmo e com vocês todos se fossem caçadores-recoletores a ter que andar o dia todo à procura de comida ou a ter ali a €1 um hambúrguer ao lado. Okay? As coisas são diferentes. Não se pode usar isto como argumento. E depois, os trabalhos científicos até à data são poucos, muito poucos, e não mostram vantagem das dietas de paleolítico relativamente a outras dietas que sejam, de certa forma, equivalentes do ponto de vista nutricional, dos macronutrientes. Okay? E reparem, mesmo os trabalhos científicos que estudam a dieta paleo vão ver quais foram as concentrações em cada um dos trabalhos de proteína, hidratos de carbono e gordura, e elas estão completamente ao lado daquilo que era a ingestão real naquela altura. Okay? Portanto, é extremamente difícil dizer que realmente a dieta do paleolítico é melhor. Há algumas coisas em que ela é melhor, e eu vou-vos dizer. Ela é melhor em algumas coisas, nomeadamente. Diz-nos que temos que consumir muitos vegetais, de acordo. Diz-nos que devemos consumir muitas frutas, de acordo. Diz-nos que devemos consumir muita carne e pescado. Não estou de acordo com as quantidades preconizadas. Okay? Estamos a falar de quantidades muito exageradas na maior parte dos casos, porque eles não podem comer quase nada e, portanto, têm que comer carne e peixe. Ovos, frutos gordos e a maior parte das sementes, de acordo. Gorduras saudáveis, também. Depois vamos para aqui. Excluir laticínios completamente. A minha pergunta é porquê? Se alguém me der razões válidas, eu posso considerar, mas elas não existem. Também podemos discutir isto se tivermos tempo. Depois, grãos e pseudogrãos. Porquê é que havíamos de excluir arroz, ou cevada, ou trigo, ou outra coisa qualquer da nossa dieta? Qual é a razão? E pode haver alguém que diga, porque é o glúten. É o glúten, mas onde? Mostrem-me os trabalhos científicos que dizem que o glúten pode trazer qualquer tipo de problema a quem não é doente celíaco. Porque é evidente que há doentes celíacos. E esses não podem comer glúten de todo. Nem pinta, porque senão vai correr mal a nível intestinal. Mas depois temos os outros todos que toleram o glúten muitíssimo bem. Comidas processadas eles põem de parte. De acordo. Aí estamos todos de acordo. Leguminosas, grão, feijão, lentilhas. Dos alimentos mais ricos nutricionalmente que nós temos à nossa disposição, eles põem de parte. E depois óleos vegetais, põem-nos todos de parte. Quando há óleos que, dependendo do tipo de extração, não têm qualquer tipo de problema. E reparem numa coisa. Põem os óleos vegetais de parte. Mas depois, vamos buscar aqui óleo de coco. Como se o óleo de coco fosse um óleo animal. Okay? É isto que eu não consigo perceber. Consegue-se perceber todas as incongruências ao olhar para aqui. Okay? E no fundo é isto, dieta paleo. Ficaram convencidos ou não? Mas agora vou-vos mostrar. Porque eles são tudo de fazer como há 10 mil anos. Mas, primeiro, não andam atrás dos animais para os matarem. Segundo, gostam muito de proteínas em pó, que são paleo. Imaginem, há 10 mil anos, estes potezinhos de proteína. Gostam de panquecas, paleo. E gostam de barras de proteína, paleo. Okay? Portanto, não faz sentido absolutamente nenhum. Eu fico com uma cara como este senhor está, sem saber o que dizer disto. E, portanto, quando nós nos pomos a pensar qual é então a melhor dieta para eu ser saudável, ou para eu perder peso, ou para eu ter o máximo de performance, eu não sei muito bem, porque vai depender disto. Qual é o objetivo principal da pessoa que eu tenho à frente? Hipertrofiar? Perder peso? Ou ser mais saudável? Qual é o tipo de composição corporal? É uma pessoa que engorda com facilidade, que já tem uma estrutura larga, ou é uma pessoa que, por muito que coma, segundo ela, por muito que coma, fica sempre magrinha? Quais são as suas preferências? E exclusões, porque se a pessoa diz assim, eu não bebo leite desde os 3 anos e não me faz falta nenhuma, por que razão é que haveria eu de lhe estar a implementar leite? É evidente que não. Se não bebe, se sente bem assim, eu vou-me adaptar a ela, ok? E isto é um erro muito comum nas pessoas, é quererem mudar hábitos já muito enraizados, sem haver necessidade de os mudar. Preferências, a pessoa diz-me assim, mas eu não gosto nada de alface, nem de pimento, nem de cebola. Tudo bem, não gosta, não come, como os outros todos, ok? Também aqui temos que ter essa sensibilidade. Qual é o orçamento? Há determinados tipos de dieta para os quais é preciso ter um orçamento familiar um bocadinho elevado, porque tem produtos extremamente caros. Por exemplo, seguir uma dieta cetogénica com produtos, nomeadamente suplementos à base de alguns tipos de gordura, pode ficar muito caro. E, portanto, temos de ter algum cuidado com, neste caso, o custo desse tipo de alimentação. Quais são os conhecimentos sobre a alimentação dessa pessoa? Quanto tempo tem para dedicar à alimentação? Tem tempo de fazer marmitas ou vai ter que ir comer fora e nós vamos ter que adaptar dentro dos restaurantes disponíveis o que ela vai comer? Será que ela está muito motivada para mudar por completo a alimentação ou só veio à consulta porque quer 2 ou 3 recomendações para mudar ligeiramente a sua alimentação?
qual é a logística do dia-a-dia. Okay? De que horas a que horas trabalha, se no trabalho lhe dão a possibilidade de parar para comer, se pode beber água à vontade ou se tem controle das vezes que vai à casa de banho. Isto parece absurdo, mas há pessoas que só podem ir determinadas vezes à casa de banho durante o horário de trabalho. Se pratica atividade física ou se pratica um desporto de alto rendimento, enquanto atleta de alto rendimento. Okay? Quantas horas treina por dia? Com que tipo de intensidade e com que volume de treino? Tem alguma comorbilidade? É uma pessoa com diabetes? É uma pessoa com hipertensão? Tem os triglicerídeos e o colesterol muito altos? Isso eu vou ter que considerar. Que idade é que tem? A minha intervenção para uma pessoa de 18 anos não vai ser a mesma para uma de 65 e se tem algum distúrbio alimentar. Okay? Aqui pessoas que têm algum histórico de anorexias e bulimias temos que ter um cuidado extra. Okay? Eu com um atleta que não tem problema nenhum e que come de tudo e mais não sei o quê, eu posso gastar 40 a 45 minutos numa consulta com ele. Se eu recebo uma anorética ou alguém com bulimia em consulta e eu percebo isso após os primeiros minutos de consulta porque ela me está a dizer, eu ligo para a recepção da clínica e digo assim, cancelo-me as próximas 2 consultas. Okay? Há particularidades que exigem algum tempo, alguma disponibilidade nossa. E, portanto, o segredo relativamente ao melhor tipo de dieta é a adesão. É fazer alguma coisa que tenha evidência científica, mas que a pessoa consiga aderir, porque eu posso estar a planear a melhor coisinha do mundo. Eu estou a planear uma coisa com iogurte grego light, estou com queijo quark, com proteína whey, está a ficar tudo muito bonitinho. E depois, no fim, percebo que a pessoa, afinal, não come laticínios e não quer comer. Pá, até podia estar muito bem, mas se não vai aderir, não está nada bem. Portanto, eu tenho que adaptar tudo aos gostos e preferências da pessoa. E, portanto, reparem nestes tipos todos que falámos de dietas, todos eles com uma pequena descrição do que são, daquilo que preconizam, e agora vou-vos mostrar aqui neste cantinho direito qual é a razão para todas elas funcionarem na perda de peso, que é esta. Porque todas criam um déficit calórico, porque a pessoa em todas elas come menos do que aquilo que gasta. E por isso é que alguém me diz assim, eu uma altura segui uma dieta paleo e perdi peso, portanto aquilo resulta. Claro, mas porque comeu menos do que aquilo que estava habituado a comer. Se estava proibido de ir ali às grandes cadeias de fast food, e se era um costume seu, realmente deixando de ir, porque a dieta paleo diz que não, a coisa vai resultar, vai comer menos. Portanto, todas elas resultam, desde que aconteça isto. Déficit calórico, comer menos do que aquilo que se gasta. Pessoas que dizem assim, eu não como nada e engordo. Desculpem, mas comem, ponto final. Não há hipótese. Essa é outra das coisas que eu ouço diariamente em consulta, e eu não digo bem assim como vos disse agora às pessoas, porque senão elas saiam da consulta a chorar, mas as pessoas têm de comer mais do que aquilo que estão a gastar. O que pode acontecer é terem um gasto calórico um bocadinho acima ou abaixo do que seria expectável, mas é um bocadinho acima ou abaixo. Não é eu estar à espera que ela gaste 2.100 calorias por dia e ela está a gastar 1.000. Isso não acontece. Eu posso achar que ela está a gastar 2.100 e afinal ela está a gastar 1.900. Okay? Portanto, é sempre possível emagrecer alguém e o primeiro passo é sempre criar um déficit calórico. É evidente que isto, vamos continuar aqui a tirar as culpas do facto da nutrição estar como está e toda a gente estar muito confusa relativamente àquilo que está a comer e que deve comer. A culpa também vem daqui, e eu não estou a falar destas 6 pessoas que estão aqui a aparecer em concreto, estou a falar, isto são 3 exemplos para, de certa forma, refletir os meios de comunicação social. Portanto, não estou a falar nem só destes programas, nem só de televisão. Estou a falar de websites, de redes sociais, de programas de televisão, de programas de rádio, que muitas vezes focam os assuntos na parte alimentar, mas não convidam as pessoas com competências para falarem. Eu pergunto-me porquê que as estações televisivas neste tipo de programas não convidam para os seus programas professores universitários. Não consigo perceber porquê. Devem ter um ódio aos professores universitários que eu não consigo perceber. Convidam muitas vezes profissionais das diferentes áreas, não é só da nutrição, que muitas vezes não são a pessoa mais propícia a dar uma informação de qualidade ao público em geral. Okay? Portanto, é preciso ter algum cuidado com esta parte. Depois reparem aqui em alguns tipos de artigos na comunicação social. Qual é a opção mais saudável, massa ou arroz? E esta nutricionista, ou lá quem é, diz, tendo em conta o valor calórico, a melhor opção é o arroz porque apresenta menos gordura, um menor valor calórico do que a massa. Portanto, o arroz é melhor porque tem menos calorias. Vamos ver quantas a menos. O arroz tem 129 e a massa tem 131. Mas estamos aqui a brincar. Eu não sei que artigo é este, mas isto é uma coisa inaceitável. Okay? Tanto da parte da comunicação social como de quem profere este tipo de declarações. Reparem noutra, a tapioca e os seus benefícios. O artigo, e nós vamos começar a ler o artigo.
Um alimento que está presente nas dietas vegetarianas porque é livre de glúten. O que é que tem a ver o vegetariano com o livre de glúten? O trigo, por acaso, é animal? Não consigo perceber. E diz-nos que é rico em proteínas vegetais. Depois diz-nos também que é uma forte fonte de fibras alimentares. Eu, a partir de agora, vou-vos mostrar os valores nutricionais da tapioca comparativamente ao pão, que supostamente é o maior vilão da alimentação portuguesa. Portanto, tapioca rica em proteínas vegetais e fibra. Vamos ver se é verdade. Tapioca, pão. Calorias, 356 para a tapioca, 268 para o pão. Mais hidratos de carbono na tapioca do que no pão. Em termos de sal, a tapioca em princípio não tem nenhuma, a não ser que lhe adicionem, mas nas fibras o pão tem 5.8 e a tapioca tem 1.7. Quando vamos à proteína, 5.9 para o pão, 0.3 para a tapioca. Portanto, eu não sei que valores nutricionais é que eles foram buscar para terem dito isto. Continuando, que isto não fica por aqui. Dizem-nos, muita constituição em ferro, vitaminas do complexo B, incluindo ácido fólico, selênio, ômega 3, ômega 6, vitamina K, cálcio e potássio. Vamos ver o teor de vitaminas da tapioca versus o pão. Epá, nada. Não ganha numa. E agora vamos ver o teor de minerais. Nada. Não ganha num. Portanto, eu pergunto-me porquê. Só me resta uma opção. É a tapioca realmente ter um índice glicémico mais baixo do que o pão e por aí ser um bocadinho mais apetecível desse ponto de vista. Só que depois vou ver o índice glicémico da tapioca à volta dos 70, 80, 90 e depois vou ver do pão de centeio que tem 50. Portanto, não consigo perceber. Fico como este jovem a olhar para este tipo de artigos sem perceber o que é que se está a passar com a nutrição atualmente. E depois este tipo de notícias sensacionalistas. E vou tirar só para vos dizer uma coisa, que é, se eu quiser matar um alimento, seja ele qual for, eu mato. Basta eu fazer uma pequena pesquisa, tentar agilizar a forma como eu estou a dizer as coisas e eu convenço-vos que determinado alimento é do piorio. E vocês podem escolher qualquer um. Okay? Vamos falar da água, que toda a gente acha que não tem problema nenhum. Reparem, 100% de todos os serial killers bebiam água. Quase 100% de todas as pessoas que morreram afogadas estavam dentro da água. Portanto, reparem neste tipo de factos. Isto bem contado, por acaso aqui é muito... Toda a gente percebe que é uma brincadeira, mas eu consigo arranjar para outro tipo de alimentos coisas que vos faz parecer, por exemplo, eu começo a dizer aqui, a água é constituída por moléculas de tal, com nomes super complicados e afinal são só moléculas de água. Percebem? É este tipo de coisas que temos que ter cuidado na análise da informação. Eu vou passar coisas à frente. Isto só para vos mostrar as calorias médias de uma peça de fruta média. Aqui a banana escolhi uma unidade grande porque normalmente aquela que nós vemos nos hipermercados é da banana importada, que tem um tamanho mais considerável. Se fosse banana da Madeira e não é querer dizer que o que é nacional é bom, isto vinha aqui para baixo, porque é uma banana com uma porção mais pequenina. Isto só para vos dizer, quando eu digo assim, come uma fruta, qual? Se eu quiser que o atleta coma uma fruta com o objetivo de aumentar os hidratos de carbono, eu vou escolher, se calhar, uma destas 3 ou 4. Se eu quiser que ele perca peso, vou-lhe dizer para preferir estas, deste lado aqui. Okay? Portanto, há várias perguntas que podemos fazer. Relativamente a pão e as escolhas de pão, há várias marcas nos hipermercados. Por norma, os pães embalados não têm um interesse nutricional tão grande como o pão fresco, o pão de padaria, mas há opções como, por exemplo, este pão do Museu do Pão, é mesmo do Museu do Pão, a empresa que fabrica este pão, não tem um prazo de validade tão grande como os restantes pães embalados, mas tem uma informação nutricional muito parecida aos pães integrais e de mistura e de centeio das padarias. Atenção a uma coisa, as pessoas estão a trocar o pão tipo biju por pão de sementes, pão de centeio, pão de mistura. O que não se apercebem é que um pão biju tem 45 ou 50 gramas e está a comer um pão de centeio ou de sementes que tem 90. As calorias estão quase a duplicar. Okay? Por isso, eu até nem como nada, eu só como pão de sementes. Ora bem, uma coisa é dizer que um é mais saudável do que outro, outra é dizer que um tem menos calorias do que outro. O pão de sementes ou centeio ou integral não tem, normalmente, muito menos calorias do que o pão normal. E mesmo que tenha ligeiramente, como conseguimos ver neste caso aqui, tem muito mais peso por norma. Portanto, a porção que escolhemos é importante. A mensagem que eu quero transmitir não é comam biju, é comam dos outros pães, mas controlem quantidades. Relativamente a alternativas ao pão, temos bolachas, temos tostas, temos destas tortitas de milho, de arroz. Algumas delas são boas possibilidades. Dentro das bolachas temos algumas, nomeadamente estas aqui, que podem ser interessantes do ponto de vista nutricional, mas provavelmente nenhum deles se aproxima da qualidade que pode ter o pão.
Relativamente a cereais de pequeno almoço, já fica complicado, porque realmente a maior parte deles tem uma quantidade de açúcar muito elevada, e conseguimos perceber, esta tabela tem mais ou menos 1 ano e meio, e a composição nutricional dos cereais está a mudar constantemente. Okay? Estes cereais aqui, por exemplo, já desceram a quantidade de açúcar, introduziram aveia e retiraram um bocadinho de açúcar, portanto estão constantemente a mudar, pode já não estar 100% atualizado. Mas isto para vos dizer que, dentro dos cereais que se costumam comer ao pequeno almoço, ou nos meios da manhã ou nos meios da tarde, não há nada que se equipare aos flocos de aveia, na sua qualidade nutricional e no seu potencial, na sua potencial diminuição do apetite. Okay? Barras de cereais, muito semelhantes aos cereais de pequeno almoço, são cereais compactados para formar uma barra. Dentro das bolachas o cenário não é melhor, isto só para vos dizer que o pão é muitas vezes massacrado sem se falar nas bolachas, e quando comparamos o pão com bolachas, não tem comparação absolutamente possível. Okay? Reparem numa coisa, uma bolacha digestiva tem mais calorias do que meio pão, do que um iogurte e do que uma laranja. Uma bolacha digestiva, não é o pacote, é uma. Portanto, há percepções que nós não temos ao olhar para as coisas ou a ingerir determinados alimentos. O nome digestivo, o nome integral, o nome bolacha de aveia, por exemplo, leva-nos a crer que estamos a consumir uma coisa mais saudável, quando na verdade dificilmente será mais saudável do que as restantes. Portanto, cuidado com este tipo de produtos. Sumos também é uma complicação, porque a maior parte dos sumos tem realmente uma quantidade de açúcar grande, inclusive é sumos de fruta naturais. Portanto, isto de andar a beber litradas de sumo de laranja natural, achar que é bom para a perda de peso, não vai correr bem. Okay? Porque em termos calóricos, e eu quero que me percebam bem nesta parte, em termos calóricos, a diferença entre um sumo de laranja natural e um refrigerante deste tipo é quase nenhuma. Eu não estou a dizer que são iguais do ponto de vista nutricional. A quantidade de vitaminas e minerais de um sumo de laranja natural relativamente a um refrigerante não tem comparação possível, tem um pouco mais de fibra, e portanto por aí não temos que lhe dizer. Mas a quantidade de açúcar anda muito perto, e portanto tem que ser um alimento consumido também com moderação. Relativamente a chocolate também, vejo muita gente achar que está a fazer muito bem porque só come do chocolate preto, só que há chocolates pretos, nomeadamente alguns dos que aqui estão nestas tabelas, que têm tanta quantidade de açúcar como os restantes. Portanto, isto de estar a escolher o nome, a designação preto, porque é mais saudável, pode não ser sempre assim. Se querem ter menos açúcar no chocolate, escolham o máximo de teor de cacau possível, que gostem, porque depois a partir de determinado momento começa a ficar difícil. Okay? Não sei se alguém já provou um de 99% de cacau, mas quem não provou, que não prove, porque não vale a pena. A questão é, tem menos açúcar se tiver uma grande quantidade de cacau. Mas vamos ver as calorias. 500. As calorias estão lá. Portanto, se o objetivo é perda de peso, eu costumo dizer, o chocolate coma aquele que mais gostar, mas pouco. Okay? A porção aqui faz a diferença. Vou passar algumas coisas menos interessantes à frente. Aqui são algumas formas de atingir valores de proteína interessantes. Por exemplo, como é que eu atinjo 20 gramas de proteína? Okay? Posso atingir com várias destas opções. Isto é o custo em euros por 20 gramas de proteína, que é um valor que nós temos definido como um valor ótimo por refeição para estimular a síntese proteica a nível muscular. Okay? Só para vos dizer que realmente há opções muito mais em conta, e até trago aqui uma proteína whey em pó, que pode ser utilizada como mais uma fonte proteica, não com um objetivo específico nenhum, mas simplesmente como sendo a fonte proteica para determinada refeição. Agora, o que eu tenho na prática, muitas vezes estou aqui a falar-vos em ciência, em questões extremamente complicadas, mas depois o tipo de perguntas que me fazem na prática muitas vezes é isto. Já não estou a tomar a proteína no final do treino há alguns dias, o enfermeiro do clube disse que poderia ser disso que eu estava a engordar. Pá. Pronto, não vale a pena comentar. O treinador adjunto disse-me que quando tomou creatina, na altura em que jogava, foi quando se lesionou com mais gravidade, disse-me para eu não tomar e, na verdade, se não te importares, eu preferia não tomar. Relativamente a um suplemento de uma marca que não é permitida pelo clube, e isto aqui foi um colega que teve este tipo de situação, estou a tomar este recuperador porque na seleção disseram-me que isto dava uma potência muito grande. E é um suplemento exatamente igual ao que estava a ser tomado no clube, mas de outra marca. Não gosto das barras de proteína desta marca, por isso tenho comprado da outra. Barras que não foram testadas para substâncias dopantes. Portanto, há sempre algumas questões que se levantam e que nós temos muita dificuldade em gerir. Esta imagem para vos dizer que esta seleção foi campeã europeia
em 2016, desculpem, 2018, estou a falar bem, não estou? Ou não? 2016, parece que foi ontem. Foi campeão europeu em 2016 e foi a primeira vez que levou para uma competição internacional um nutricionista. Reparem, estou a brincar, eu não estou a querer dizer que foi um nutricionista, é só uma pequena relação, agora cada um que acredite naquilo que quiser. E pronto, e no fundo era isto que eu tinha para vos trazer. Eu tenho aqui alguns contactos depois, se quiserem tirar alguma dúvida comigo, mandar uma mensagem, pedir-me algum dos slides ou pedir algum conselho sobre o que quer que seja, contactem-me. Eu sei que isto é um tema que toda a gente gosta bastante, é um tema que diz muito a toda a gente, portanto, se tiverem dúvidas, eu creio que temos qualquer coisa como 30 segundos para tirar dúvidas. Sim, e será suficiente, certo? Não sei se alguém quer colocar alguma questão. 30 segundos. Muito bem. Obrigado, eu. Dr. António Mendes, muito obrigado, em nome da Fundação e dos Centros de Alto Rendimento, pelo investimento que fez, pela partilha. Esta será certamente a primeira de muitas participações que a Ordem dos Nutricionistas terá, quer com a Fundação, quer com os Centros de Alto Rendimento. E permita-me só acrescentar aqui que este provavelmente foi o módulo temático mais interativo que nós tivemos nestes 3 dias. Este foi verdadeiramente um workshop de 3 dias, que culminou agora com esta sua apresentação final, e que teve a ajuda de uma pessoa, a Dona Rosa, que está aqui connosco. Eu peço que venha para o pé de nós. E isto porquê? Deixem-me apresentar para quem não conhece. A Dona Rosa é responsável no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior pela alimentação, pela seleção, pela confecção. E, na verdade, nós sabíamos que o Dr. António Mendes sabia muito de ciências da nutrição, mas já nos tinha confessado que sabia muito pouco ou quase nada de cozinha e de comida. E por isso, nós encontramos aqui uma assessora do Dr. António Mendes, que durante estes 3 dias nos explicou como é que isto tudo depois nos vai parar ao prato. E agora deixe-me dizer-lhe também outra coisa, aliás, 2 elementos finais. O primeiro é que, de facto, as entidades, os centros de alto rendimento, neste caso, são feitos pelas pessoas que cá trabalham. Sem dúvida. E, por outro lado, nós agora também já ficamos a perceber porque é que os atletas regressam. Regressam aqui ao CAR de Rio Maior. Muito obrigado. Muitos parabéns. Obrigado. Uma salva de palmas para a Dona Rosa. Um beijinho. Sem demoras, passávamos já aqui ao encerramento, um momento mais formal. Para isso, iria chamar o Dr. João Marrana. O Dr. João Marrana tem 2 particularidades importantes também para nós. Em primeiro lugar, representa na Fundação do Desporto a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E venha para aqui porque a transmissão ao vivo só neste espaço. E, mais importante ainda do que isso, é vice-presidente do Conselho de Administração da Fundação do Desporto. Dr. João Marrana, o encerramento formal deste ciclo de conferências, workshops, enfim, de capacitação da rede de centros de alto rendimento. Muito obrigado. Boa tarde, muito rápido, porque 3 dias com tanta palestra, com tanta conferência, percebo que estejam muito cansados, mas é de bom tom que se encerre este ciclo de conferências, agradecendo obviamente a quem tornou tudo isto possível, nomeadamente aqui este espaço fantástico, que sabe acolher como ninguém, por isso é que, como o Paulo diz muito bem, os atletas não querem sair de cá e querem voltar sempre, eu também gostava de poder perceber como é que posso utilizar essas instalações, mas falaremos depois para outras coisas. Dizer-vos à partida já a minha declaração de interesses. Eu não sou da área do desporto, não venho do desporto, venho da intervenção social, da ação social e, portanto, tudo o que é contacto humano, tudo o que é pôr as pessoas a falar umas com as outras, tudo o que é descobrir o que cada um de nós faz e dar-nos possibilidade de partilhar aquilo que são as nossas experiências, é um dos caminhos que a Fundação do Desporto deve seguir sempre. Esperamos mesmo que momentos como o de hoje se repitam muitas vezes, que se passe a ser uma prática corrente de podermos partilhar as nossas experiências das várias zonas do país
e que possamos, entre todos, ajudar a fortalecer uma rede que começa, que se quer internacional, mas que quer, acima de tudo, uma rede humana com relacionamentos fortes. Eu costumo dizer para os meus alunos que, quando se fala em redes, e em termos sociais, fala-se muito nas redes sociais, que para mim, na minha forma de ver, o importante na rede não são os nós, o importante na rede são os buracos. E é de acordo com a dimensão dos buracos da rede que nós deixamos passar ou não deixamos passar as coisas. Retemos ou não retemos aquilo que é importante para nós. E, portanto, se nós conseguirmos criar uma rede forte, com nós fortes e com os buracos, os espaços adequados, a que nós circulemos entre nós. E o circular é partilhar informação, o circular é partilhar experiências, o circular é também, obviamente, partilhar clientes e partilhar parceiros. Nós estamos a construir efetivamente uma rede e não estamos a construir um conjunto de pessoas que têm objetivos parecidos ou então comuns. Esta é a mensagem que eu vos deixo hoje, que seria muito importante que gente com experiência nos CARs se disponibilize a partilhar a sua experiência com todos os outros. É importante que nós façamos um exercício de humildade e possamos identificar as nossas necessidades de formação. O que é que cada um de nós, em cada um dos espaços que dirige ou que está, sente mais necessidade. E que nos façam chegar esse tipo de necessidades que são encontradas por vós, para podermos encontrar também, obviamente, respostas à altura. E da minha parte, em nome do Sr. Presidente da Fundação, da minha parte, dizer-vos que é um privilégio ter como disse aqui o Sr. Presidente da Fundação no primeiro dia, é muito complicado ter uma fundação com 2 funcionários, 3. Gerir uma coisa destas é muito complicado. A administração tem o dobro dos elementos que tem o seu staff, mas Deus é grande e está connosco. Mas às vezes é preferível ter poucos e bons. E de facto nós estamos poucos, empenhados, que vivem a Fundação como ninguém. E esta é a mensagem final desta espécie de cerimónia de encerramento. Podem contar sempre com uma Fundação atenta, com uma Fundação que está disponível e que está cá única e exclusivamente para vos servir e para servir o desporto português. Muito obrigado.